Fui derrubado porque tava tocando uma música. Só o pessoal entrar aqui um pouquinho, que eu aceito já. Fui derrubado. Tava ouvindo a música aqui. Apareceu uma mensagem por conta do áudio. O vídeo ia ser interrompido. Leopoldo Graminho acabou de entrar. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho aqui. 1 minuto, fechou o horário que a gente combinou. Cibele, Silviane, turma 1 aí, presente. Boa noite. Turma 1 aí tá dando show de bola. Todo mundo tá craque na urgência e emergência já. Deixa eu chamar aqui a Jadna. Leopoldo, manda o convite aí, por favor. Tô top aí também. Olha aí a futura enfermeira. Boa noite. Pois é, tava escutando a música aqui. Ah, um saco, né? Interrompido. Mas ainda bem que só derrubou e deu de voltar, né? Pior quando eles colocam as pessoas de castigo, né? Que não pode mais fazer live, que não pode isso, e bloqueia tudo. Mas é só para os famosos. Só funciona pra Cíntia. Famoso não. É, só a doutora Cíntia. Eu vi o Leopoldo aqui, deixa eu ver se ele tá já. Deu tempo ele chegar. O pessoal tá entrando aí também. Boa noite a todos que estão O entrando. Leopoldo tava trabalhando, é? O irmão tá em peso. Tava. Ele achou que não ia dar tempo de chegar a tempo, mas antes mandar uma mensagem que já tava ok, aí já tava pronto. Daqui a pouco ele já entrou. Olha, o Leopoldo virou uma Até aparece rainha. nas tomadas. Fala, senhoras e senhores! Boa noite. E aí, cansado? Boa noite. 12 horas depois a gente está aqui, barbudo, descabelado. Só troquei a camiseta porque aquela já estava no estado crítico. Mas tudo bem. Não desconsiderem isso. Não deu tempo nem de arrumar os cabelos direito. Entrei uns 5 minutos mais cedo, tava ouvindo aqui uma músicazinha ao fundo e fui derrubado pela Na verdade, né? O que acontece? Eu já descobri, isso já foi um dos problemas que eu tenho, tá? Isso é uma dica para quem entra no Instagram. Às vezes eu inicio a live com alguma música, só que essa entrada de música, ela pode ter no máximo 1 minuto. 1 minuto, 30 segundos. Porque a partir do momento que o sistema reconhecer que isso é uma música e ele vê que é uma música tua que não está no sistema, ele não paga direitos autorais. Aí o Instagram te derruba. Essa é a sacada do Instagram. Por causa da questão dos direitos autorais. O próprio sistema reconhece a música e te derruba. Então emenda. Isso é você já, né? Era tão gente famosa, sabia disso. Tu já pode usar a música, viu? Já fica a dica. Tu pode fazer uma aberturazinha, um negócio rapidinho ali, mas antes que o sistema reconheça. Se o sistema reconheceu a música, ele te derruba. Massa. Não sabia isso. Então, na boa noite aqui, o pessoal que está entrando, Elizabeth, da turma daqui de Garanhuns, Grande Henrique, advogado aí de Santa Catarina, doutora Cíntia fez a live com ele, grande parceiro. Amanhã ele tem uma live também, amanhã eu anuncio, vai ser top a live para os condutores de ambulância. Justo de Caruaru, boa noite aí todo mundo, Samu Sertânia e Juliana, você está acompanhando. Nós já estamos com quase 20 pessoas aqui, vamos dar início. Primeiro, eu queria dizer que no final da live eu vou anunciar uma novidade. Um parceiro meu aqui de Garanhuns entrou em contato comigo e vai ter novidades aqui em Garanhuns. Então, ficar até o final, vai saber. E amanhã tem algumas postagens relacionadas. É coisa boa para quem aí tem vontade de entrar no SAMU, quer participar de urgência e emergência. Então, fica aí no aguardo para anunciar. E também eu acho que Leopoldo deve falar alguma coisa, se próxima semana vai ter novidade, não vai, mas a gente não anunciar o que é, mas aguarde, que é outra novidade.
Tá chegando muita coisa boa aí. Tanto online, como aqui quem mora na cidade e na região presencial. Não é isso, Com Leopoldo? certeza. Gente, nós estamos preparando umas ideias aí muito legais. Para esses 20 que estão nos seguindo e para os diversos seguidores que vão começar a seguir nós ou que vão conhecer o nosso trabalho. Para 2022, nós vamos fazer um ano que vai ser para ser muito diferente em relação a conteúdo, a qualidade, a treinamento. A gente está vindo com umas ideias muito legais. Então eu digo, gente, se vocês me acompanham, acompanham o Leonan, acompanha a Jade, acompanha aí a Ellen, tem o Estevão. Gente, tem muita gente legal aí que vai estar trabalhando com nós esse ano. A gente vai estar fazendo umas coisas bem legais. Mas isso é um assunto para outro momento. Vamos aproveitar, Leonan, e vamos começar que nós temos um assunto para correr aqui hoje. Vamos embora. Como eu tinha falado no trechinho, a gente deu início ao protocolo XABCDE do trauma, do PHTLS, e o Leopoldo estava vindo com esse propósito. Toda semana falar de uma letra. Então a gente falou do X, falou do A, falou do B e falou do C. Hoje nós estamos falando do D e do E, que é a avaliação neurológica e a exposição do paciente. Então a gente vai estar detalhando aqui para vocês o que é a avaliação neurológica, como é que faz, como é que a gente faz a exposição do paciente, se tira toda a roupa, se tira só uma parte, se precisa tirar, se não precisa. Então a gente vai estar destrinchando. E hoje a gente trouxe aqui a futura enfermeira Jadna, que é nossa co-participante da turma 1, da mesa redonda. Então ela já participou de algumas lives com a gente, então a gente decidiu a convidar, ela está participando com a gente para estar expondo o que ela sabe também, e ela está entrando no ramo de enfermagem agora, abandonou tudo que tinha e entrou nesse mundo de lucro, né, Leopoldo? Então, vamos dar início aqui. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Me chamo Leonan, instrutor de APH, instrutor de primeiro socorro, e sou aqui da cidade de Garanhuns, Pernambuco. Passar aqui para a Jadna, que é a mulher primeiro, depois ela passa para Leopoldo. Boa noite, Apresenta aí, pessoal. Jadna. Obrigada pelo convite. Né? Meu nome é Jadna, como o Leonan já falou. Sou acadêmica do primeiro período de enfermagem, do comecinho aí, né? Iniciei esse ano de 2022. Tudo novo. Eu sou casada, tenho uma filha de 3 aninhos, a Eloá, e sou mãe em tempo integral no momento. Só estudo e aproveito para correr atrás. Só estudo não, né? Fico na loucura da maternidade também, que todo mundo sabe que não é fácil ter uma pequenininha assim de 3 anos. Mas é isso aí, a gente corre atrás do que dá. Gente, todo mundo está me ouvindo bem? Tá legal o som? Não sei se vocês estão me escutando bem. Beleza. Só vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Leopoldo. Faz quase 2 anos que a gente vem para a internet. O ano passado eu conheci essas duas figuras aqui, que hoje são grandes amigos. A Jadna, eu já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Logo quero estar conhecendo o Leonan também pessoalmente. E eu digo para vocês, o que a gente faz aqui é com o maior carinho. Hoje, como outros também têm essas atividades, mas hoje eu fiz quase 12 horas de trabalho e cheguei correndo para sentar aqui e trazer pelo menos mais 1h30 de conteúdo para vocês. Isso é algo que nos dá muito prazer, é muito significativo para nós estar aqui nessa noite falando para 17 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas. Mas a gente levando conhecimento para vocês. Isso é uma missão, eu acho que é uma coisa que a gente tem dentro de nós, que a gente descobriu aqui entre nós, né? Entre outros amigos que a gente tem aqui, Cíntia Tanelini, a gente tem o Reinaldo, a gente tem um leque de pessoas aqui que a gente se conheceu no fogo da pandemia, né? Lembrando, isso foi no fogo da pandemia. Quando todo mundo está sentado dentro de casa, a gente se conheceu e a gente começou a interagir e fazer essas parcerias e hoje está dando super certo. E como o Leonardo falou, a gente vem aí falando do XABCDE do trauma. Para quem não sabe o que é o XABCDE do trauma, vamos falar rapidinho aqui, que sempre tem gente nova, Leonardo, chegando. O XABCDE, ele está aqui dentro, gente. Para quem não conhece, esse aqui é o PHTLS. É o livro, tá? É um livrinho pequenininho de quase 700 páginas. E aqui a gente tem o XABCDE do trauma descrito nele. E a gente vem trabalhando, eu acho que mais de 5 lives, eu acho, Leonardo, 4 ou 5 lives, a gente vem trabalhando cada passo a passo, que é o mais importante, que é a avaliação primária. Rapidinho, só para recapitular para o pessoal. O que é o X? X é controle de sangramento, é aquele sangramento pesado, aquele sangramento grande,
Esse é o X, é sangramento exsanguinante, né? Grandes sangramentos que a gente tem que controlar. Esse é o X. Depois a gente vai ter o A, que é a abertura de via aérea, estabilização da cervical. No B, a gente vai ter ventilação, respiração. A gente fez uma live falando só de ventilação, só de respiração. Quais os dispositivos que eu posso usar? Ambu, cânula de Guedel, tubo endotraqueal, máscara laríngea, pocket mask. A gente falou sobre isso. Tem conteúdo, está tudo gravado, tem no meu perfil, tem no perfil do Leonan. E hoje a gente vem trazendo o D e o E, para a gente fechar o X, A, B, C, D, E do trauma. Certo? Como é que vocês querem começar? Leonardo, puxa a frente aí. Como é que vamos começar falando do D aí? Vamos embora. Primeiro, o que é o D? O D seria a avaliação neurológica. Então, ela serve para quê? Para a gente determinar o nível de consciência do paciente. Então, a gente vai fazer a avaliação, depois que passar, como o Leopoldo falou, do X, do A, do B e do C, a gente vai fazer a avaliação do paciente. No início do atendimento, geralmente, a gente usava aquele mnemônico AVDI, ou AVDN, como alguns usam. Seria o quê? Alerta, para ver se o paciente já estava consciente, ali você tocar no paciente, chamar ele, verbalizar o V, você conversar com o paciente, ver se ele tinha alguma resposta ali já. O D, se ele não respondesse a voz, seria de dor, então o estímulo doloroso que a gente faz, bota ali a canetinha no dedo, faz estímulo aqui no trapézio, no externo, para ver se esse paciente respondia, e o I, para ver se o paciente estava inconsciente. Mas esse mnemônico só era utilizado inicialmente na primeira abordagem do paciente, que seria na avaliação primária. E a gente faria esse mnemônico para testar se o paciente estava com nível de consciência normal ou não. Então, seria um primeiro passo. E nós temos que identificar se o paciente está confuso, se ele está agitado, se ele está sonolento, se ele está respondendo de forma correta, o que a gente pergunta, o que a gente estimula. Então, praticamente, a avaliação neurológica serve para isso, para a gente ver se o paciente está no estado normal ou de confusão, se está consciente ou inconsciente. Então, a gente vai passar para vocês alguns protocolos que a gente usa, algumas escalas que a gente usa para saber e avaliar corretamente esse paciente. E não adianta você dizer, não, o paciente está agitado, mas não está respondendo. Mas por que ele não está respondendo? A gente tem que tratar a causa base dessa inconsciência, desse déficit neurológico que ele está. Então, a gente vai passar para vocês alguns protocolos. Primeiramente, eu quero deixar para a nossa futura enfermeira, Leonardo. Eu quero que ela dê uma ideia para nós, já que agora ela é formada pela turma 1 da Cíntia Tamelin. O que é inconsciência para ti, Jadina? Vamos por ti. No teu conceito, o que é inconsciência? E como é que tu avaliaria isso, falando assim de uma forma não acadêmica, de uma forma pessoal? Tu enxergou uma pessoa, o que tu avalia, como tu avalia? E aí depois nós vamos fazer algumas colocações aqui. Manda aí. Antigamente eu achava que inconsciência era só o fato da pessoa estar desacordada, desmaiada. Para mim, esse era o que seria a pessoa estar inconsciente. Porém, depois que eu entrei no curso da doutora Cíntia, eu entendi e aprendi que às vezes a pessoa pode estar acordada, porém ela pode estar com um grau de inconsciência, ela pode estar fazer uma pergunta para ela te responder, perguntar, como é que é o teu nome? Tô no shopping. Ela te responde assim, já vê que a pessoa não está consciente. Ela não está respondendo da forma, né, que a gente esperaria que ela respondesse. Isso é um grau de inconsciência. Mas o fato dela não estar te respondendo de maneira, digamos que correta, né? Uma maneira que seria o comum da pessoa que está consciente de responder. Esse é o meu entendimento de consciência. Então, assim, isso que ela falou, para vocês entenderem, gente, é tu pensar, essa pessoa, ela está consciente ou inconsciente? Como que eu vou dizer isso? Tá, mas ela tá expondo algum movimento, ela está mexendo. Ela está consciente. Não. A gente tem que pensar que a inconsciência, ela tem um grau. A pessoa, ela pode estar num grau muito profundo, o qual ela não vai responder a nada, ela não vai responder a comando, ela não vai fazer nada. Isso ela está totalmente inconsciente. O que me leva a pensar, olha só, gente,
É a gente ter raciocínio. O que me leva a pensar uma pessoa que está sem consciência alguma? Você cruzou por ela, ela está no chão, ela está caída. Você chega ali e estimula ela não te dá resposta nenhuma. Ela não movimenta, ela não se mexe. Isso quer dizer o que para mim? Que ela está num grau de inconsciência, ou como o PHTLS traz, ele traz como incapacidade, né, o termo do D, da sequência do XABCD, no D, você vai encontrar como incapacidade, que é o quê? Ela está incapaz de... Pode ser que ela esteja incapaz de falar com você, ela esteja incapaz de se movimentar, ela esteja incapaz de respirar, ela pode ser que ela esteja incapaz de manter as funções vitais do corpo dela. Então a gente vai ter diferentes formas de inconsciência. É isso que eu quero que vocês entendam. Como que a gente vai avaliar de uma forma rápida essa inconsciência dela? Eu posso chegar nela, a pessoa caiu no chão, eu vejo que ela não abre os olhos, ela está deitada com os olhos fechados, apagada. O que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa pessoa nos ombros, é o que a literatura nos diz, é chegar no ombro ali e estimular, fazer pressão aqui em cima, ó, na parte da clavícula, aqui no trapézio, apertar, estimular e ver se ela vai ter alguma resposta daquele estímulo que eu estou fazendo. E você chamar ela. Daqui a pouco você chama ela. Fulano, tá me ouvindo? Fulano, tá me ouvindo? Sacode ela. Outra forma que a gente pode estar utilizando é pegar os dedos e esfregar em cima do peito. Tá, mas isso vai provocar dor. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia, provocar dor. A gente quer fazer dor. Isso se chama estímulo doloroso. Mas hoje, no politicamente correto, tem que se falar estímulo por pressão, né? Porque estímulo doloroso é muito agressivo. Tá? Pois bem, resumo da história. É fazer pressão, é fazer dor. Pode ser no externo, pode ser na clavícula. Tem situações que tu pode apertar na unha. Eu digo para vocês, a que eu mais gosto e a que eu acho que mais tem uma resposta melhor é o externo. Se a pessoa tá deitada no chão, tu chega com os dedos em cima do externo, aqui ó, no peito dela, e estimula, na hora. Se essa pessoa estiver se fazendo, que já acontece casos de você chegar numa situação de emergência e o cara brigou com a mulher, ele tá dando piti lá e porque a mulher vai mandar ele embora de casa. Ele se atira no chão, chama o SAMU ou chama um serviço de emergência achando que ele tá morrendo. Aí tu chega lá, tu vê que o cara não tá inconsciente. Porque o que você pode fazer também? Você pode estimular ele, provocar para ver se realmente ele tá inconsciente. Isso é o que a gente chama às vezes no hospital, que é o agazão, é aquele a gente chama, a gente tem esse termo, o agazão, é aquele cara que está se fazendo. Isso é algo que às vezes pode nos indicar alguma coisa. Porque tem aquele tipo de pessoas, quando eu falo de dentro do hospital, que chega num pronto-socorro, que é atestado, ou é aquele cara que brigou com alguém, ou é aquele cara que ele quer estar ali no hospital por algum motivo. E daqui a pouco uma pessoa dessa ela pode estar tirando o lugar de alguém. Como isso pode acontecer na rua também. Não está livre de acontecer isso numa situação de emergência. Só que aí a gente tem que pensar no seguinte. Eu fiz um estímulo, ele não me respondeu. Opa, tem algo errado. O que eu vou fazer? Ele está inconsciente, totalmente, ele não responde estímulo doloroso. Eu vou chegar e vou olhar para o peito dele. Essa pessoa respira, ela expande o peito? Não, não expande o peito. Parada respiratória. Já é um risco iminente à vida. Depois, o que a gente vai fazer? Se a gente olhar para o rosto dela e ela tiver com uma coloração muito esbranquiçada, ou ela tiver com uma coloração já meio azulada, o que está acontecendo? Ela está numa situação que ela está em hipóxia, ela não está respirando, ela está sem oxigênio. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa está em parada cardíaca. A gente acabou de fazer aqui o CRC, consciência, respiração e cor. Cíntia Tamelini, está me ouvindo? Se não estiver, pois bem, né? Isso aí é uma coisa que nós aprendemos com ela. E é uma coisa simples de fazer. Aí o pessoal vem e pensa assim, eu tenho que decorar a escala de Coma de Glasgow. Pois é. Daqui a pouco, se você for pensar em tudo isso da escala de Coma de Glasgow, você perde o paciente. Ah, eu tenho que me preocupar em decorar essa escala porque é 15, é 13, é 4, é 5. Gente, a primeira coisa que uma pessoa que tem pouco conhecimento, ela tem que identificar se a pessoa ela tá parada, se ela está num risco iminente à vida, que seria numa hipóxia, uma parada cardíaca, ou se realmente ela está se fazendo. Isso é o básico. Aí você já é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que tem um conhecimento a mais. Você hoje faz curso, você já trabalha na área. Aí sim, aí eu concordo que a pessoa tenha que saber uma escala de Coma de Glasgow. E aí eu vou contar outro segredo para vocês que estão nos vendo. Às vezes o pessoal fala da escala de Coma de Glasgow e tal, só que dentro das ambulâncias, às vezes tem uma colinha da escala de Coma de Glasgow. Às vezes dentro da sala de emergência, na parede, em algum lugar, tem uma colinha da escala de Coma de Glasgow.
E isso não está errado. Porque às vezes, vocês 20 que estão nos assistindo, vocês podem até me contrariar, ou vocês podem até concordar comigo. Mas às vezes, às vezes nas situações de emergência, às vezes o Leopoldo chega lá num dia que ele brigou com a namorada, que ele brigou com a mãe, que ele tem conta para pagar, ele pega uma situação de emergência, ele fica nervoso, ele não lembra nem do nome. E por que não pode ter uma colinha? Né? Por que não? Não está errado. Eu não vou ser menos que alguém se eu usar uma cola. E aí, o que é essa escala de Coman de Glasgow, gente? Aí agora, se eu pegar e dizer para vocês assim, ó, que ela vai, o 15 é o topo e o 3 é o mínimo. Aí já vai ter gente que vai dizer, tu tá errada, porque a escala de Coman de Glasgow foi atualizada e agora pode ser até o número 1. O 1 é o menor valor da escala de Coman de Glasgow. Gente, o PHTLS traz na 9ª edição a escala de Coman de Glasgow. Se não tiver errado, a escala de Coman de Glasgow tem em torno de uns 10 anos. E tem muita gente que nem sabe do que eu estou falando nesse momento. Nem sabe o que é a escala de Coman de Glasgow. Imagina eu começar a falar de uma atualização e tal. Então vamos pelo básico. O que é a escala de Coman de Glasgow? Vou falar rapidinho aqui, depois vocês podem acrescentar. A gente tem três partes que a gente vai avaliar numa escala de Coman de Glasgow, tá? A 4, que é a melhor resposta dos olhos. 5, que é a melhor resposta verbal. E 6 é a melhor resposta do corpo. Como assim? Se você chegou na cena e a pessoa está deitada no chão e ali ela está com os olhos abertos, você olha para ela, ela pisca para você, ela olha para você, isso é 4. Quer dizer que ela está atenta, ela está esperta. Mas você chegou, ela está com os olhos fechados, você estimula a dor e ela não abre os olhos, essa é a pior opção. E aí vai ser a número D4, essa é quando ela enxerga, ela acompanha, os olhos acompanham você, e na 1 ela já não acompanha. Você pode até fazer estímulo doloroso e ela não abre os olhos. Essa é a pior resposta. Então eu fui da melhor para pior. E nesse meio do caminho a gente vai ter alguns valores ali também. Depois a gente vai ter assim, a melhor resposta verbal. Você chega nessa pessoa, cara, qual é o teu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. O que aconteceu? Caí de cima da moto. Beleza? Ele está falando coisas com coerência, ele está consciente do que está acontecendo. Isso é o quê? Isso é 5. A melhor resposta verbal que eu tenho na boca, da fala, é 5. Mas se a pessoa chegou ali, você falou com ela, você estimulou ela, não responde, ela não se mexe, é a pior resposta que eu tenho. É 1. Porque nem com estímulo ela não mexe o corpo. Você chega a dar um beliscão no braço, ela nem tenta tirar. Então, isso não é a pior resposta verbal. É a pior resposta, no caso ali da fala, né? Ela não consegue falar nada, ela nem estimula nada a questão da dor. E depois a gente vai ter a parte da resposta motora, que ela não mexe, ela não se mexe. Você chegou na pessoa, ela não está se mexendo. Ela está totalmente parada. E aí o que acontece? Ela está totalmente parada, você estimula a dor, ela não se mexe. É 1. Mas se você vê que ela está se mexendo, ela está segurando a perna dela, ela está reclamando de dor, que a dor é ali, ela está com os olhos abertos, ela está reclamando de dor, ela está segurando a perna, ela está no nível 15 de consciência, que é o mais alto, que é somando os 4 dos olhos, os 5 da boca e os 6 do movimento do corpo. Mas se ela não abre os olhos, se ela não fala nada, e se ela não tem estímulo nenhum de pegar, de proteger o corpo, enfim, é 1. Então, 3 é o pior nível da escala de Coman de Glasgow. E depois a gente vai ter o melhor, que é o 15, que é a soma de 4, 5 e 6 do corpo. Isso é a escala de Coman de Glasgow. Só que ela tem bem certinho todo um passo a passo nesse meio de caminho, né? E a gente acho que dá pra gente fazer uma live aqui de quase 3 horas se a gente for puxar item a item, né? E aí depois a gente vai ter a parte que é uma atualização, que é a parte dos olhos. Se as pupilas elas estão reagindo, se elas estão com a mesma assimetria, se elas não estão se elas não estão reagentes. E aí é outra história que daí já é o que estão falando da escala de Coman de Glasgow com o menor número, que é 1. Gente, eu não sei se eu falei demais, não sei se eu confundi a cabeça de alguém, se vocês querem fazer alguns parênteses, né? Eu sou meio que nem carro sem freio. Às vezes eu pego, largo na descida e começo e não paro mais. Aí até que eu me dou por conta e seguro. Querem fazer alguma colocação, hein? Nada. Acho que no mais próximo do final, eu e Jadna aprendeu uma dicasinha que ela mandou para mim. Eu sou da época que fazia a colinha também da escala de Coman de Glasgow, porque é uma coisa que a gente faz a avaliação da AVDI e se um paciente não tiver um estado grave, geralmente quem faz isso era o técnico de enfermagem, enfermeiro. Então eu, na época, como era condutor, eu não tinha essa curiosidade de saber. Então eu ficava ali na filinha,
mas assim, tinha uma noção mais ou menos se o paciente estava em estado grave ou não, mas não fazia a escala detalhada. Já nessa semana mandou para mim um videozinho, a gente pode disponibilizar o link depois no perfil, nos stories, mas a gente vai ensinar vocês de uma forma bem prática de aprender. Desde o dia que ela mandou para mim, se eu escrever 10 vezes agora, eu sei a escala de Coma de Glasgow todinha. Então, de uma forma bem prática. A questão da avaliação de Coma de Glasgow, isso, ela é um método rápido para determinar a questão da função cerebral do paciente. Então, assim, a gente usa ela, como o Leopoldo falou. A gente vai olhar a parte verbal, a parte motora e a parte ocular. Então, vai definir para a gente se o paciente está em estado grave ou não. Só para acrescentar aqui, para passar para a Jadna, ela tem, como o Leopoldo falou, de 13, de 12 a 15, a escala é um estado normal. Então, de 9 a 12 é um estado moderado. E menor do que 8, ele é considerado um estado grave. Então, abaixo de 8 na escala de Glasgow, a gente já considera que o paciente deve ser intubado. Para quê? Preservar as funções vitais dele. Então, abaixo de 8 é grave, de 9 a 12 moderado e de 13 a 15, como o Leopoldo falou, é o melhor que você vai ter do paciente. Então, só para completar aí. Jadna, quer acrescentar alguma coisa aí? Tem alguma coisa que o pessoal perguntou a você? Não, na tirar verdade, dúvida? quer dizer que, às vezes, né, no meu caso, como a gente está aprendendo lá com a doutora Cíntia, a gente acaba meio que colocando em prática a escala do coma sem nem conhecer direito a escala do coma, né? Que é a questão do CRC, do verificar a questão de consciência, se a pessoa está respirando, a cor dela, tudo isso faz parte da avaliação da escala. Então, acho que é bem interessante. Muita gente, não, nunca ouvi falar, e aí quando vê a escala de coma, opa, mas eu já fiz coisas que está escrito ali e que eu nem sabia que era isso. Então, muitas vezes a gente fica muito preso no protocolo, muito preso naquela tabelinha, e na verdade tu já coloca aquilo em prática, né? Então é bem interessante. Às vezes a pessoa pensa, não, nunca vi, não sei o que é isso, e aí depois se depara com aquela tabela, não, eu conheço. Foi o que aconteceu comigo, assim, fui estudar um pouco mais a fundo, e aí eu assim, pô, mas isso tem tudo a ver com o que a Cíntia fala lá e tal. É bem interessante. É porque da forma que a doutora Cíntia coloca o CRC para pessoas que não são da área, e como o Leopoldo colocou aqui, a gente colocar o máximo de pontos e o mínimo de pontos, aí o intermediário ali a gente vai fazer na avaliação secundária, que vai ser aquela avaliação, como o Leopoldo já colocou nas lives aqui, dentro da ambulância. A gente vai ter tempo para fazer a avaliação corretamente. Então, você chega ali, está um paciente num acidente, num estado grave, teve um TAC com TCE. Então, a gente precisa ser rápido para saber se o paciente tem necessidade de qual atendimento vai ter. Então, por exemplo, do jeito que o Leopoldo falou aí, para quem é da área, a gente vai ter o quê? Ver o máximo e ver o mínimo. Então, se ele estiver ali dentro, aí a gente, dentro da ambulância, com calma, vai ter o tempo para fazer a avaliação secundária com detalhes. Então, a gente vai utilizar a escala completa, mas da forma que o Leopoldo ensinou para profissionais da saúde, e como a doutora Cíntia ensina para quem é leigo, até para profissionais também, para ter uma definição rápida. A gente precisa de tempo. Então, tempo é vida e a gente precisa disso. Então, fez essa avaliação desta forma, dentro da ambulância faz a avaliação secundária, que é aquele exame detalhadinho, que você vai colher sinais vitais, e fazer a avaliação correta. Aí, se não tiver na memória, aí pega lá a colazinha, olha lá na ambulância, no livrinho que tiver perto, e dá para fazer detalhado. Gente, eu só queria acrescentar mais algumas coisas. Para vocês que estão nos assistindo, se vocês ainda até hoje não decoraram esse Coma de Glasgow, assim não entenderam direito, olha só, começa de cima para baixo. Qual que é o menor? O olho. Então o olho é o menor, de 1 a 4. Segundo maior, a boca, que vai de 1 a 5. Então eu tenho 4 aqui, 5 aqui, e o 6 é o maior número, que é o corpo todo, que é o movimento. Então, 4, 5 e 6. Todos o menor é 1, começando do olho, que é o mais alto lá. 4, 5 e 6. Tem pessoas, Leonardo, que eu acredito que do tamanho da boca que falam mal dos outros devia ser 10 o tamanho. Mas tudo bem. Mas vamos seguir a literatura. Exatamente igual.
Tem gente pelo tamanho da boca, e o que fala, Deus, ali, podia ser um tamanho 10, mas tudo bem. Mas assim, gente, exatamente. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, o que a gente quer deixar aqui para vocês? Numa live, a gente não tem como explicar perfeitamente a escala de Coma de Glasgow, tá? E fazer vocês decorar. Não. Mas a gente quer que vocês entendam a questão da parte neurológica. Imagina chegar numa cena, um acidente de moto, colisão de moto, vocês chegam para conversar com a vítima ali, chega para avaliar a vítima, lembrando sempre a chegada. Não chega por trás da vítima, tenta chegar de frente com ela, já chega segurando, posicionando a cabeça para ela não fazer movimentos bruscos com o pescoço, e já chega e vai conversando com ela. E já chega tocando nela. Gente, tem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, e vocês que ainda daqui a pouco vão compartilhar essa live, compartilhe essa live. Se vocês têm pessoas aí, amigos, que gostam desse tema, que se preocupam, que querem aprender, dispara aí ó, o aviãozinho ali do lado e convida essas pessoas para vir para cá. Que eu tenho certeza que aqui eles vão aprender e vão gostar do que a gente está passando aqui. O pessoal que gosta da área de urgência e emergência não vai ter erro, vai gostar do que a gente está falando aqui. Então, convida lá. Outra coisa, Leandro, se o pessoal tiver dúvida, quiser comentar, vocês estarem trabalhando junto com nós, vocês estarem interagindo, é fundamental. Bem no cantinho aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Se tiver pergunta, manda ali. Às vezes aqui, correndo no chat, a gente não consegue acompanhar as perguntas de vocês. A gente se perde. Então, por favor, manda para nós lá na caixinha, que daí a gente consegue ver e consegue responder as perguntas de vocês. Tem dúvida, tem perguntas? Manda ali, que fica bem mais fácil. Senão, às vezes, aqui passa batido. Então, assim, só voltando a falar. O PH-TLS, ele traz a escala de Coma de Glasgow. E aí o pessoal fala dessa questão da escala de Coma de Glasgow. Agora vocês querem ver outra sacada rápida? Alguma coisa que me diz assim, ó. Eu cheguei na cena, a pessoa está se mexendo, Leona. E ela tá falando coisa, ela tá falando meio coisa com coisa, assim e tal. E aí você pega e você vê que ela abriu os olhos. Nesse momento, essa bolitinha preta do olho, tá? Ela vai estar uma grande e uma pequena. O que isso me indica? Isso é estado neurológico. Essa pessoa está me dizendo que ela está com uma anisocoria. Ela está com as pupilas de tamanhos diferentes. Isso já me dá uma séria... já me brilha na cabeça a ideia do quê? De traumatismo crânioencefálico. Essa pessoa ela pode estar, devido a um sangramento interno, ela pode ter sofrido um sangramento. Daqui a pouco os motoqueiros aí, que andam de moto, andam com aqueles capacetes meio floxo, bate a cabeça, dá uma pancada, ou fratura o osso, ou pode, com o próprio impacto, romper vasos sanguíneos dentro da cabeça. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que a pessoa comece a sangrar dentro da cabeça. Ou o osso quebrou e provoca sangramento e vai começar a inchar. Esse sangramento vai fazer com que? Vai apertar o cérebro. E dentro do cérebro ali, a gente tem um nervo óptico, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai apertar. Um dos lados vai apertar. E quando aperta, uma pupila vai abrir e a outra vai fechar. E isso nos indica um estado neurológico que pode estar agravando. Ele pode estar piorando. Então, se a pessoa está com as bolitinhas pretas do olho ali, tá? Uma pequena e uma grande, brilha na hora o sinal. É emergência, é perigoso. Então, eu tenho que levar essa pessoa o mais rápido possível para o hospital. O que a gente vai fazer? Olha só como tudo isso se encaixa com tudo que a gente já vinha falando nas outras lives, Leonardo. A questão do quê? Se o cara tá com uma fratura, se o cara tem na visão dele, tá com as pupilas anisocóricas, tá? Pequenininha e grande. Isso quer me dizer que é um sangramento interno. Esse cara, ele não tem lesão de cervical. Se você apalpa o pescoço dele, ele não reclama de dor. Eu vou colocar colar cervical num cara desse, de acordo com o que a literatura hoje nos diz, se eu pegar ele numa questão de concurso e dizer lá, de acordo com o PH-TLS, paciente com anisocoria, sem queixa de dor na cervical, aplica ou não aplica colar cervical? Provavelmente, o que você vai ter que dizer? Tu arrisca aí, Leonardo? E passar para Jadina. Tu arrisca, Jadina? Eu colocaria. Se foi um acidente, um trauma, eu preferia garantir colocar o colar. Tá. Só que aí, olha só como a coisa é complicada. Se a gente pegar do PH-TLS o que a gente tem aqui, se eu sei que ele tem uma lesão, que ele pode estar com uma lesão dentro do crânio, ele pode estar com uma pressão intracraniana elevada. E o protocolo me fala que colar cervical não tem indicação por causa que ele pode aumentar a PIC, pressão intracraniana.
Então eu só estabilizo a cervical e os coxins e eu não coloco o colar cervical. Isso é o que diz o livro para nós. Por quê? Porque daqui a pouco o uso do colar cervical, devido a um trauma que ele tem dentro do cérebro, pode aumentar ainda mais a pressão. Só que aí eu tenho um protocolo lá do SAMU ou da empresa privada que eu trabalho, que diz que eu devo colocar em toda vítima de trauma, eu devo colocar colar cervical. Se você não colocar, aí você está indo contra aquilo que a empresa disse. Daqui a pouco dá o azar desse cara tá com uma lesão de cervical, e aí você tá ferrado. A pessoa que tomou essa decisão tá ferrada. Mas então, assim, a gente tem que pensar, às vezes, gente, quando a gente trabalha dentro da área, que tu tem que seguir aquilo que está descrito no protocolo da instituição. Só que daqui a pouco, se você vai para um concurso, no concurso diz assim, de acordo com a literatura, de acordo com o PHTLS, tal, você faria tal coisa? Sim ou não? Então, a gente tem que entender o lado prático, a gente tem que entender, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, a gente tem que entender isso, e a gente também tem que saber a parte literária, porque um dia se você tomou a decisão de não colocar o colar cervical, e você chegou numa instituição e alguém te cobrar isso, você pode dizer, não, eu de acordo com isso, isso e isso, eu fiz isso. Então, pelo menos você vai ter ciência. Ou se você vê que algum colega não colocou o colar cervical, e depois você não ficar julgando o cara, porque daqui a pouco ele tomou a decisão correta. Então, é só isso que eu queria passar para vocês, né? Que existem vários fatores, existem várias maneiras da gente pensar, ter raciocínio, fratura, lesão intracraniana, pupilas. Uma pessoa que está alcoolizada, pessoa que está drogada, né? Aí tu vai dizer, o cara não está falando coisa com coisa. Mas claro que ele não está falando coisa com coisa. Ele está alcoolizado, ele está drogado. Ou daqui a pouco ele tomou um balaço lá no final do ano, encheu os canecos, entra num coma alcoólico. Ele não vai conseguir te responder. Você pode furar o peito dele, estimulando que ele não vai responder. E ele vai estar respirando, ele vai ter pulso, só não vai estar consciente. Chegou alguma pergunta aqui, ó. Se a pessoa se drogou e bateu de moto, TCE, como fica as pupilas? Depende. Se ele fez um TCE, se a lesão do TCE dele afetou, se o TCE provocou sangramento interno dentro do cérebro, o sangramento vai fazer com que ele vai fazer a compressão do nervo óptico. Então, uma das pupilas vai aumentar. Geralmente, por que ela aumenta? Porque ele faz pressão no nervo. Ele faz pressão no nervo e aí ele aumenta, porque ele perde a sensibilidade e aí ele dilata, tá? Já, digamos que ele bateu a cabeça, ele pode ter tido uma trinca, como eu já vi pessoas trincar o osso da cabeça, que é um TCE, e não ter problema nenhum nas pupilas. Normal. Só que aí, pegando o exemplo do cara ter usado droga, ele vai chegar lá para você, ele vai estar com as pupilas pequenininhas, lá no fundo. Porque os narcóticos, eles fazem a pupila ficar miótica, bem pequenininha. Isso quem trabalha na emergência, se já fez fentanil, midazolam, propofol em paciente, vai ver que as pupilas ficam lá embaixo, bem pequenininha. Tem um comentário aqui que eu fixei, que é do Fernando, nosso amigo Fernando lá do Mesa Redonda. Ele colocou, quando você perguntou, que ele aplicava o colar cervical. Vou colocar aqui. Paciente com TCE apresentando anisocoria, pode ter nível de confusão mental prejudicada. A minha avaliação sobre ele realmente está com dor ou não no pescoço. Eu parto também do princípio que o Leopoldo falou, da questão que a gente pode fazer a estabilização manual. Aí, se a gente sabe que tem um TCE, aí, como ele falou também, vai depender de cada situação. A gente fala aqui mais, é o que está na literatura, mas a gente sabe que no dia a dia as coisas às vezes mudam. Então, vamos àquela parte de novo de princípios e preferências. Então, se vê que está lá com TCE, você avaliou o paciente e vê que o colar cervical não vai prejudicar, não tem desvio de jugular, o paciente não está reclamando, aí vai ter opção. O que vai ter de princípio é o quê? Estabilização da coluna cervical. Aí, o princípio de ser manual ou ser com os dispositivos. Restrição de movimento da coluna, completa ou minimalista. Seria o quê? Como o Leopoldo falou. Pode colocar só o headblock e colocar os tirantes? Pode.
Pode colocar uma marca-vácuo, que seria o ideal, que já fazia a proteção? Pode. Pode colocar o colar? Aí é essa questão, vai ser a preferência de cada socorrista na hora do atendimento. Se ele vê que o colar não vai prejudicar, mas ali você já vê um desvio de jugular. Então você vê que o acontecer é grave. Se você colocar o colar, será que vai prejudicar ou não? Mas o princípio seria estabilização da coluna cervical em suspeita, como a gente vai fazer a avaliação da cena, a biomecânica do trauma, para saber ali mais ou menos o que aconteceu, então a gente vai ter essa opção de colocar ou não. Antes de passar aqui para a agenda, deixa eu ver aqui que tem outra pergunta. As pupilas não fotorreagentes podem indicar o quê? No caso, vamos falar aqui primeiro logo do que seria cada uma, e a gente vai entrar nessa parte e a gente explica. Eu queria perguntar a Jadna aí, que ela começou agora, se ela já viu alguma coisa das pupilas, que seriam os 4 tipos. A normal, ela uma diferente da outra. O que é que você entende aí, os nomes, se você já aprendeu, está por dentro? Em festa, a gente vê o pessoal com a pupila totalmente dilatada, né? Pelo uso excessivo de drogas. Né? A gente vê que realmente tem uma... se eu não me engano, as drogas que são estimulantes, eu acho que elas dilatam, né? Deixam a pupila mais dilatada. Né? Então, esse acidente eu nunca vi. Nunca cheguei próximo. Mas parece assim que é o consumo de drogas ou bebida alcoólica. Daí, eu acho que a bebida alcoólica ela diminui, né? Ela relaxa. Acho que deixa pequenininha a pupila. Né? Não sei se é. No caso, assim, está as duas pupilas iguais. A gente chama de isocoria. Isso. Certo? Você já viu essa parte. Aí quando ela está diferente, tem uma grande e tem uma pequena. O pessoal... Não. Que é a anisocoria. Que é quando está diferente. Aí, midríase, que geralmente... Midríase é dilatada, né? Midríase. Agora eu enrolei a língua. Eu falo que é o nome grande, a pupila grande, dilatada. E miose, é o nome pequeno, a pupila pequena. Isso. Aí o pessoal fica na dúvida o que seria de cada um. Então, como o Leopoldo falou, pode ter sido um TCE grave, pode ter sido uso de drogas, pode ter sido medicamentos para intubação, para induzir o paciente ao coma. Então, são algumas coisas que a gente vai avaliar se tá. Então, a gente, às vezes, não pode fazer. Por exemplo, um paciente que está entubado, a gente pode fazer uma avaliação pupilar dele, do nível de consciência? Não, porque o efeito da medicação que ele já está, a pupila dele já vai contrair automaticamente. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. A gente precisa saber que quando está dilatada as duas, ou uma sim e uma não, já é uma avaliação mais crítica do paciente. Ele já está no estado ali que depende de um atendimento rápido e eficaz no que ele pode ter. Pode ser um TCE, pode ser, como o Leopoldo falou, pode ser um AVC, pode ser uma hemorragia intracraniana. Então, tudo isso vai diferenciar. É como a escala de Glasgow. A pupila, se ela estiver normal, beleza. Se tiver miótica, vai ser definido. Mas se ela estiver dilatada uma ou as duas, aí é que o paciente está no estado mais grave. Gente, só para responder ali, eu não sei se foi o Fernando que comentou essa questão da pupila, se ela não tiver reagente à luz, o que quer dizer? Não sei se foi ele que fez a pergunta ou ele só acrescentou ali, eu não entendi a... Não, a pergunta foi de Alexandre Lima. As pupilas não fotorreagentes podem indicar o quê? Situação, tá? Como o Fernando colocou ali, óbito. Isso, cara, é uma cena clássica. Se chegar numa cena, a pessoa caída, o que o médico faz? Ele pega a lanterninha, puxa lá e mete a lanterna, olhou, o que vai acontecer? A pupila não reage. Por quê? Porque ela está morta. Só está morta? Não, ela pode estar viva. Só que qual que é a jogada? Se a pupila estiver dilatadona, ela estiver abertona e ela não reagir à luz, isso é uma característica da hipóxia, de falta de oxigenação no cérebro, é uma característica, tá? Isso quer dizer que ela pode estar... A pessoa que está em hipóxia, que ela está sufocada, sem oxigênio, as pupilas dilatam.
Pessoa que está morta, as pupilas vão estar grandona, vão estar dilatadas. Só que a pessoa que está sobre efeitos, aí eu vou puxar lá para o meu cantinho, lá para o bloco cirúrgico, tá? Fentanil, midazolam, propofol, alfentanil, vamos ver o que mais, sulfentanil, esses opioides, até a própria morfina, isso aí faz o quê? Isso aí são drogas, que elas fazem com que a pupila fique pequenininha. Você vai chegar, você vai abrir o olho dessa pessoa aqui, as duas bolinhas pretas ali, as pupilas, vão estar pequenininhas. Essa pessoa está viva? Tá. Só que ela está sobre o uso de droga. Ela responde à luz? Não, ela não está respondendo à luz. Por quê? Porque elas estão contraídas por causa do efeito da medicação. Aí você quer ver uma coisa? Tá, mas as pupilas abrem, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Sim, ela abre e fecha, ela faz esse movimento. Porque quando tem muita luz, nós agora, aqui nesse momento, o que ela faz? Ela fica pequena para não entrar muita luz. É uma forma do olho se proteger. Ele reduz o tamanho das pupilas. Tá? E aí, quando você está no escurão, se você ligar... Vamos pegar o exemplo do olho de gato, muito comum que eles falam, né? No escuro, aquilo brilha. E a bolona preta do gato fica desse tamanho. Por quê? Porque no escuro ele precisa de um campo maior. Quanto menos claridade tiver, mais difícil fica a visão e maior vai estar as pupilas. Aí você vai pensar, a pessoa está inconsciente. Aí chegou lá, abriu o olho dela, ela está no escuro. Quando o médico bota a lanterna ali, o que a pupila faz? Parece que ela se encolhe. As duas estão fazendo isso? Legal. Só uma está reagindo? Pode ser que só uma reaja. Deu ruim. Essa pessoa pode estar com algum déficit neurológico, ela pode já estar com algum problema cerebral. Então, tudo isso é questão de avaliar, gente. Não pensa assim, o cara não reage, a pupila está morto. Não. Mas ele não reage por quê? Qual é a causa dela não reagir? O cara estava em parada cardíaca, já temos 40 minutos reanimando, a pupila dilatou. Sim, esse cara está morto. Ah, mas o cara acabou de fazer uma cirurgia. Ele não acorda, as pupilas não reagem tão pequenininhas. Não, ele está sob efeito sedativo. Mais alguma coisa para nós aí ou não? Tô até botando aqui para o pessoal colocar na interrogação, porque passa aqui rápido e a gente não acompanha. Tinha aqui uma pergunta da... Deixa eu ver aqui. Da Silviane, que era a questão do lado contrário. Que o AVC, quando dá, ele dá o lado oposto. A questão das pupilas, quando a lesão é no olho, não, ele dá no olho que ele é afetado. Por quê? Por exemplo, na parte da hemorragia intracraniana, então o sangue vai começar a ficar aqui, por exemplo, um trauma de base de crânio, vai enchendo, vai fazendo pressão no globo ocular e no nervo que vai para o olho. Então, não tem nada a ver com AVC, ao contrário. A parte de pupila é do olho que foi afetado. Por exemplo, se tiver um TCE por desse lado, vai afetar desse lado mesmo o olho. É diferente do AVC. O AVC dá para o lado contrário. Aí, de Joe aqui, em relação a incidente de múltiplas vítimas, temos que aplicar a escala em todos antes de classificar em um curto tempo, né? Não. Incidente de múltiplas vítimas, a gente precisa o quê? Para quem não sabe o que é incidente de múltiplas vítimas, é quando a quantidade de vítimas é maior do que a quantidade disponível de socorristas, de pessoal para atender. Então é classificado em 4 níveis: preto, vermelho, amarelo e verde. Então, por exemplo, o paciente chegou lá, não responde, você fez estímulo ali, fez abertura de via aérea, não respondeu, o paciente é preto. O paciente está em parada cardíaca. Se for um paciente normal, um paciente só com a equipe, vai reanimar o paciente. Mas se for no incidente de múltiplas vítimas, o paciente que estiver em parada cardíaca, ele é considerado como preto, mesmo que tenha chance. Por quê? Vai ter pessoas ali que vai estar no amarelo e vai estar com uma fratura. Aí, como a gente já falou na parte de hemorragias, uma fratura pode matar a curto tempo e a longo tempo. Então, o paciente que está ali com a fratura, ele é considerado amarelo. Então, ele vai ter mais chance de sobrevida. E pacientes verdes são pacientes que deambulam na cena. Então, ele pode estar ali com ferimento, com arranhão, com cofe, mas ele está andando, está consciente. Então, esse paciente é classificado como verde. Até depois a gente pode fazer uma live específica de MV, porque é um tema muito grande e são vários, os 4, questão de localização de cena, de segurança e tudo. Mas só para explicar aí que no IMV a gente não faz avaliação primária, secundária, rápida assim. Pebuf, chegou. Respira? Não, tá morto. Parada cardíaca?
tá morto. É considerado assim, porque a quantidade de gente que tem acidentado é maior do que a quantidade de socorrista. Outra que tinha ali, pupila midríaca bilateral. É o que o Leopoldo falou. Pode ser morte evidente, o Fernando falou também, ou a pupila grande. Pode ser, é um sinal de morte, pode ser um TCE, pode ser uma hemorragia intracraniana, questão de AVC. Teve uma pergunta aí que acho que foi da Rose, que passou e eu não vi a questão da AVC. Se no AVC dá alteração da pupila, pode ser que sim, pode ser que não. Dependendo do AVC. Se for um AVC hemorrágico, como a gente falou, vai ter a pressão e vai colocar. Aí Leonardo, vai causar só também. Assim, só para falar da questão do AVC, tá? Às vezes o vaso do AVC, ele pode romper um vaso pequeno. E aí a pessoa vai ter as outras características do AVC. Até ela chegar na característica de uma anisocoria, quer dizer que ela já perdeu muito sangue. Que para chegar ao ponto de ter uma lesão, um edema cerebral para comprimir o cérebro, essa pessoa já perdeu muito sangue. Então aquelas características da fala, do sorrir, do abraçar lá da escala de Cincinnati, isso aí já aconteceu. Então não vai esperar a pupila ficar diferente para poder pensar em fazer alguma coisa e pensar que é AVC, né? Só vamos deixar isso bem claro pro pessoal. Essa coisa da questão de múltiplas vítimas, do método START, né? Que é um dos mais divulgado e mais conhecido, vamos falar o quê? Quando vem isso aqui, na minha cabeça, na hora vem o quê? Santa Maria, Rio Grande do Sul, Boate Kiss, 2013, janeiro de 2013. Corpo de Bombeiros tinha um caminhão de bombeiro, tinha 2 ambulâncias do SAMU para atender mais de 1.000 pessoas. Aí tu não tem, cara, então não tem como tu pensar em avaliar a pupila, estado motor. Cara, tu não tem. Então o que tu vai fazer? O cara tá caído no chão, tu vai chegar, no máximo que tu vai fazer é dar uma sacudida no cara. Ô, tá me ouvindo? Não. Tu é um profissional da área da saúde, checa pulso, tá parado. Foda-se. Tá morto. Porque olha quanta gente tem. Então tu tem que tentar dar suporte para alguém. Né? Daqui a pouco o pessoal... Cara, isso é uma coisa que né, até... Quando eu digo assim, foda-se, quer dizer o quê? Não estou dizendo que a pessoa vai se fuder, porque a pessoa está morta. O que eu estou dizendo é assim, você não pode perder tempo com aquela pessoa. Você vai ter que agir rápido ali, né? Naquela circunstância. Daqui a pouco tem uma pessoa que tem chance de vida. A ideia do START é isso, né? Só para a gente falar rapidinho aqui, para acrescentar. A ideia do START é isso. É tu oferecer o máximo o que tu tem para o maior número de pessoas. O pouco que tu tem para o máximo de pessoas possível. Ao contrário de um atendimento normal, que tu oferece o tudo que tu tem para uma única vítima, ou para 2 vítimas, né? Dependendo do tamanho, da quantidade de suporte que tu tem. Essa é a sacada do START. É isso aí. Tem aqui também que eu estava olhando, tem a anisocoria fisiológica, que são pessoas que têm a anisocoria, pelo estudo que eu vi, são 20% só das pessoas. Que seria o quê? Ela tem uma pupila pequena e tem uma pupila grande. Só que ela é reagente à luz, as duas, normal, igual a nossa pupila. Então, você olha lá o paciente, ele vai estar lá, pode estar com uma pupila pequena e uma grande. Mas quando você colocar a lanterninha lá, as duas vão reagir normal. Então, isso seria anisocoria fisiológica. Não é muito comum, mas pode ser que aconteça. Jadna, quer completar mais alguma coisa aí? Não. Tá, tô acompanhando aqui. Só mais uma sacada, tá, gente? Para nunca mais você esquecer. Midríase. Uma palavra forte. Midríase. Grande. Imagina assim. Midríase. É a pupila grandona. Miose. Miose. É uma palavra pequena. Miose. As pupilas estão pequenas. Anisocórica. Você precisa ver. O A no início é uma negação ou é uma divergência. Tá? Então, anisocóricas. O AM lá no início quer dizer que é o quê? Diferente. E isocóricas tá normal, tá? É igual isocóricas, as pupilas estão perfeitas ali. Mais alguma coisa? O pessoal ainda tem dúvida? Tem uma aqui que eu tinha notado, a da midríase também poderia ser a falha para os olhos, deixar de responder à luz, morte cefálica, perda de todas as funções neurológicas do paciente, aí pode ter com AVC, tumor cerebral, TCE, hipóxia e uso de drogas, que a gente falou. Na midríase, na miose, como o Leopoldo falou também, tem
Alguns pacientes com idade elevada, ele pode ir já gerando amiose, porque, como o Leopoldo falou, a pupila ela tem o papel de entrada de luz e a pupila reagir ou não. Então, pacientes com evoluindo com a idade, ele automaticamente ele pode ir gerando uma amiose, porque ele vai ter dificuldade da abertura ocular. Então, pode ser acometido também. Aí tem tumor de Pancoast, que eu vi, que é um tumor pulmonar, pode afetar a visão também. Tem síndrome de Horner, também que eu olhei, que é uma interrupção do trato dos nervos que vai para o olho. Então, para o olho e para o rosto. Então, são algumas doenças que pode causar também. Não só questão de acidente e essas coisas. A Juliana colocou aqui, entra na escala de Glasgow as pupilas, é o que o Leopoldo falou. Entrou agora. Tem aqui umas perguntas. Voltando ao assunto do PIX sobre o colar. O aumento do PIX só vou ter certeza com a tomo. E foi na sala vai ficar salva. É a questão da PIC, se só vai ter certeza com a tomo. Mas tem a questão de desvio de jugular também, que é um indício que está tendo uma pressão porque o sangue não está chegando ou não está tendo retorno. Então, alguns indícios também pode colocar do colar. Mas aí vamos pensar assim. Vamos pensar que você é socorrista, você é brigadista, você está lá no meio da cena, você está lá onde que o circo está pegando fogo. Você está numa cidade do interior onde tem 10 quilômetros para você chegar, 20 quilômetros, 30 quilômetros para chegar no primeiro tomógrafo. E você olha, o cara está com uma anisocoria e um osso quebrado na cabeça. Será que eu vou precisar de tomografia para suspeitar que esse cara tem uma PIC? Fica a pergunta no ar. Pois bem, gente, eu só quero dar uma sacada, só quero deixar uma sacadinha. Uma coisa, já que nós estamos falando tanto de pupila, vocês sabiam que a pessoa às vezes faz isso e nem se dá por conta? Gente, nunca, uma dica para vocês, não utilizem óculos de sol, esses falsificados. É o maior erro que as pessoas fazem, é usar esses óculos, já que a gente está falando de pupila. Porque olha só, o que a gente falou aqui? Que a pupila, quando está num lugar escuro, o que ela faz? Ela dilata, certo? E aí você tem um óculos de sol bagaceira, ruim, Paraguai, made in China, que não tem filtro solar. E só que o seu olho está no escuro, só que aquele óculos não tem filtro solar. Aí a luz que entra do sol, ela passa direto. E essa pupila está lá, abertona, pronta para receber todos os raios UV e provocar uma lesão de córnea. No futuro você pode ter um monte de problema de visão e não sabe o porquê. Isso vem da segurança do trabalho. Isso era um trabalho que a gente fez dentro da segurança do trabalho. Que, Jardim? Tem uma pergunta aqui. Catarata pode interferir na avaliação das pupilas? Na avaliação do... Dependendo do grau, da severidade da catarata, tem catarata que cobre toda a parte do cristalino do olho ali. Enfim, gente, vamos. Leonardo, a gente já está com quase 1 hora aí. Vamos tentar falar um pouquinho da exposição. Senão a gente não vai conseguir vencer a nossa ideia. O que tu acha? Se o pessoal ainda tem dúvida, pergunta, manda aí. E aí a gente pula para exposição. Vamos passar a palavra aqui para a nossa amiga Jade, nossa convidada, para ela falar um pouquinho que seria a letra E do XABCDE, a exposição. O que é que você sabe por isso? Eu acredito que a exposição, no caso ali, né, principalmente em caso de trauma, né, de acidente de trânsito, moto, né, que normalmente a pessoa cai, pode haver múltiplas fraturas. Então, acredito que a exposição ali, no caso, seria chegar com a tesourinha lá, cortar a roupa para estar verificando se tem alguma fratura, para ficar mais fácil, né, mais visível de resolver, de conseguir olhar e imobilizar essa fratura. Também a questão que está no E, né, da exposição, ter cuidado também com temperatura, né, do paciente, porque em questão de caso de hemorragia, o certo é tentar manter o paciente mais aquecido possível. Eu acho que isso é o que entra ali na questão de exposição, né? Isso, muito bom. E outra coisa, por exemplo, o paciente está com a fratura lá na perna, no tornozelo.
Tem necessidade de cortar a blusa do Óbvio paciente? que não, né? Não, não tem necessidade. É claro, né? Você vai chegar lá, o supervisor vai chegar É lá, um dos pontos. vai chegar lá, vai apalpar, né? Vai conversar com o paciente, né? Fazer todo aquele CRC primeiro, ver se ele vai te responder, ele vai, se ele tiver consciente, ele vai te dizer onde é que dói. Então, vai avaliando conforme o nível de consciência dele e conforme ele vai te indicando onde ele sente dor, onde ele não sente dor. Aí, se caso quiser tu apalpar e ele dizer que não sente dor nenhuma ali, não tem necessidade. Tu vai corta a sua calça e verifica a lesão lá no tornozelo. Muito bem. Tá vendo, Leopoldo, que ela tá craque aí? Vai aprendendo, né? Outra coisa que a gente também já falou, outra coisa que a gente já falou em outras lives também, é que essa sequência, não obrigatoriamente, ela vai ser certinho. A gente fala no protocolo, fala tudo bonitinho, mas, por exemplo, como já não falou, o paciente está lá com a fratura na perna, você vê aquele encharcado de sangue. Você vai esperar fazer o X, A, B, C, D, E para chegar no E para expor? Não, a gente vai expor primeiro para controlar aquele sangramento. Então a gente traz aqui para vocês o protocolo detalhado, letra por letra, mas nada impede que a gente faça a avaliação, a exposição da vítima. Primeiro, para controlar a hemorragia, por exemplo, a gente tem que expor. Por quê? Aquela calça que está ali pode estar escondendo algum sangramento. Então, você chega lá, tá aquela calça encharcada, aquele sangue escuro, que fica uma calça jeans, por exemplo. Então, você tem que fazer a exposição. Então, não obrigatoriamente fazer na sequência. Como diz o protocolo, é para te nortear, né? Não é para te ficar preso ali, né? Um cabresto. Olha o comentário da Cibele aí, ó. Não tem necessidade. Corta a cueca ou a calcinha. Isso ela não aprendeu na turma, não. O que a Cíntia Tabellini está ensinando para esse povo? Ai, meu Deus. Tá, mas agora vamos falar de besteira, mas com seriedade. Falar com besteira com seriedade é um negócio meio estranho, né? Vou deixar aqui até o final da live, alguém vai ter que responder para nós. Tá? Até o final da live, vamos ver se alguém responde. A pessoa ficou de pênis ereto num acidente. O que isso me indica? Eu quero que alguém me responda até o final da live. A pessoa se acidentou, ela ficou com pênis ereto, priaprismo, né? Você acha que é essa palavra? O que essa pessoa teve de lesão? A pessoa chegou para atender o cidadão, tá com negócio, né? O que isso me indica? Tá animado. Tomou Viagra antes de sair de casa? Alguém vai ter que responder para nós até o final da live. Já que estão falando de bobagem, vamos se puxar nas bobagens, mas vamos aprender alguma coisa com essas besteiras também. Tem aqui uma pergunta da letra E. Sobre cortar vestimenta, é correto cortar na costura da roupa? E caso não cortar, não dê para cortar na costura, temos respaldo para isso? Pode falar, Posso falar? Vocês falam? Corta, você sabe, já? Cortar e deu. Não tem essa de cortar na costura. Não, a primeiro é tratar o problema que tá ali. O cara tá com uma hemorragia ali na perna, vai ficar tentando cortar na costura? Para, né? É porque assim, geralmente a gente, quando tá no SAMU, a gente cortava na costura, por quê? Às vezes acontece da pessoa ter só aquela bendita calça para trabalhar a semana toda. Então, o que é que a gente via? Se não fosse um corte que cortou a frente da calça, a lateral, a gente cortava na costura porque era mais fácil colocar uma emenda ali. Mas já teve casos de paciente em acidente, por exemplo, aquela jaqueta de couro, motociclista, jaqueta de 3 mil reais, 5 mil reais. E chegar ao ponto de dizer que não queria cortar. Então, se o paciente está consciente e ele está orientado e ele se negar, ele assina um termozinho lá e não corta. Mas se ele não tiver, como você falou, corta lá, o paciente está inconsciente, está com sangramento, você não sabe onde está. Então tem que fazer a avaliação, corta lá, corta tênis, corta tudo. Pode ser que aconteça a questão de processo, eu não conheço, eu nunca vi. Mas se acontecer, você está dentro do seu trabalho prestando um atendimento àquela vítima. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil um juiz dar contra você porque você cortou a calça uma acusação dessa. Eu acho que até
incabível fazer uma denúncia dessa aí. Tem outra pergunta aqui. É a resposta. Já quer a resposta agora, Leopoldo? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa aí, deixa o pessoal mandar. Deixa o pessoal mandar. Gente, manda lá no pontinho de interrogação. O pênis ficou ereto no acidente. O que quer dizer essa lesão? Tá? Não é para aproveitar enquanto estiver lá. Não é para aproveitar para fazer outras coisas. É para dizer o que tem a lesão, com o que está relacionado. Seguimos falando, daqui a pouco a gente fala o que é. Tem aqui a Fernando colocou aqui, busca a costura em primeiro, se não der, faz um short da calça. Só não pode deixar o paciente morrer. A Anastasia colocou aqui, a letra E é para fazer a exposição do paciente junto com o controle da temperatura. Isso aí que já tinha falado. É muito importante, dependendo se for uma hemorragia, a questão de controlar a temperatura. Por quê? Perdeu sangue, perdeu oxigênio. Então, fez a exposição da vítima, coloca lá uma mantazinha térmica, tem algumas ambulâncias que tem aquele cobertorzinho que o pessoal bota na maca. Então, cobra esse paciente, não é porque você cortou a roupa, vai deixar ele lá no vento perdendo temperatura. Então, é importante fazer esse controle também. Depois de tudo isso que vocês falaram de exposição, corta ou não corta a roupa, enfim. Agora, tem um pessoal que gosta muito de falar em protocolo. Temos que seguir o protocolo. O que o PHTLS fala? Onde é que ele indica para cortar a roupa da pessoa? Vocês conseguem ver ali? Olha onde é que está o corte. No meio da roupa, no meio das pernas, no meio do peito. Não é na costura. É para torar no meio. Se a gente for seguir protocolo. Tá? Só que aí, o brasileiro é aquele cara que ele é um cara que ele é criativo. O brasileiro ele só não domina o mundo porque precisa de 7 dias. E no sábado e domingo ele precisa descansar, então não dá tempo. Senão o brasileiro dominava o mundo. Mas tudo bem. Aí vamos pensar assim, ó. Olha só, gente. Às vezes o cara compra uma calça, leva a vida inteira para comprar um tênis da Nike que custa 700 pau. Chega lá e tora o tênis do cara no meio. Sendo que era só afrouxar os cadarços e dar um puxãozinho. Isso se chama bom senso. É você julgar o negócio. Tem os maníacos da tesoura, que eles já chegam no cara, eles nem olham qual é a situação. O cara tá tendo uma hipoglicemia e já chega com a tesoura porque ele quer cortar alguma coisa. Porque ele aprendeu no curso, é a primeira vez que ele tá ali na cena, ele comprou uma tesoura, aquela da Lichtmann, que tem 10 mil utilidades, quase faz pipoca aquilo. 800 pau, ele pode ele não cortar uma calça, aí é para acabar, ele vai ter que cortar alguma coisa com aquela tesoura para compensar os 800 pau dele. Tá? Então, gente, é uma questão de bom senso. Chegou num acidente, a pessoa está exposta. Outra coisa, isso que a gente falou agora há pouco aqui. O que é uma lesão? Que se o pênis estiver ereto, o que é essa lesão? Aí o pessoal diz, temos que cortar as roupas do cara. Imagina uma pessoa que daqui a pouco é um cara desprevenido, que saiu sem cueca, ele fraturou o fêmur e você se atraca a cortar de fora a fora a roupa do cara. O que acidente acontece? Num acidente, o que vai acontecer? Primeira coisa, enche de curioso, enche de gente. Você coloca você naquela posição, deitado no chão, a pessoa te deixar nua na rua. Celular, né? Bom senso, gente. É gente com celular fazendo stories lá no Instagram. É complicado. Exatamente. Daqui a pouco, o cara que teve essa lesão X, que tá com o pênis ereto, ele já tá saindo lá no Facebook, ó, o cara se acidentou e tava no motel porque tava assim. Então, gente, é pensar nessas coisas, tá? É pensar nisso. Não, eu não vou expor esse cara. Daqui a pouco eu e o Leonardo estamos atendendo uma mulher. A mulher tá de calça. Nós somos homens. Existe um certo pudor e respeito que a gente tem que ter. Por mais que daqui a pouco a gente trabalhe em um hospital e a gente está cansado de ver gente nua, e para nós ser normal, para a vítima não é normal. Ela tá nua, ela tá pelada. Cara, eu digo, eu estou dentro de um centro cirúrgico trabalhando faz 3 anos. Eu já vi tanto órgão genital masculino e feminino que hoje ver um órgão genital e ver a cara de alguém é a mesma coisa para mim. Acostuma. É verdade, acostuma, gente. Acostuma. E a gente tem um respeito por isso. A gente sempre procura manter a integridade, porque dentro de um centro cirúrgico as pessoas estão só com aquela camisolinha fininha e pelada por baixo. A gente sempre oferece um lençol para cobrir as costas, colocar alguma coisa em cima se ela está deitada. A mesma coisa a gente vai fazer na rua. Se não tem necessidade de eu torar toda a calça do cara, não vou torar. Daqui a pouco é só na canela a lesão. Eu corto até onde eu consigo fazer a imobilização ali. Daqui a pouco, corto do lado da costura para tentar reaproveitar essa calça. Por que não? É uma questão de bom senso.
Só que agora vamos parar para pensar. Eu olho para a perna do cara. Ele está com sangramento lá perto da inguinal, lá perto da virilha. O que eu tenho lá? Um sangramento que a calça está encharcada de sangue. Eu vou me preocupar com costura nesse momento? Esse cara ele pode estar com uma lesão de femoral, ele pode ter rompido a artéria femoral. Eu vou estar me preocupando, procurando costura? Não, aí eu sou o maníaco da tesoura. Aí eu vou entrar do jeito que der com essa tesoura para poder chegar ali, stop the bleed, parada de sangramento, fazer um preenchimento de ferida e tentar segurar esse sangramento. Então é bom senso. Foi uma lesão pequenininha? Tenta dar uma ajeitada para depois aproveitar. O cara tá grave? Não, tora. Tá? Outra coisa, Rio Grande do Sul. Pode falar, Leonardo, fala aí. Falando aí do maníaco da tesoura, eu comprei a minha, aí eu comprei uma pequenininha, que era para encaixar na bota, não ficar andando com aquelas tesouras grandes. Aí no dia que eu comprei, eu cheguei na base com minha técnica, só é tesoura nova, vamos inaugurar. Ela disse, não, deixa ela guardada. Aí pegou 3 acidentes de moto. Um foi com 3 vítimas na mesma moto. Ela disse, guarda essa tesoura que eu não quero mais ver ela, não. Demônio. Foi engraçado. Mas, tá, veja feito. Ó, tem uma pergunta aqui, se você colocar, é considerada a exposição da vítima dentro da viatura? A Anastácia perguntou. Assim, ó, não entendo. Como é que é? É considerada a exposição da vítima? Ela tá... Sim, se pode fazer a exposição da vítima dentro da viatura. Eu acho que entra no princípio que você falou, pode concluir aí. Tá na mesma linha de raciocínio. Quem é que falou isso? O nome? Eu não aparece pra mim o nome aqui. Anastácia. Anastácia, vamos imaginar aqui, ó. Não sei de onde é que você é. Coloca pra nós aí nos comentários de onde é que você é. Olha só. Vamos imaginar, eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos 2 temperaturas. O derretendo o sol e o esquimó. Existem duas temperaturas no Rio Grande do Sul. Não existe o meio termo. Nós tivemos há poucos dias aqui, nós tivemos geada no Rio Grande do Sul, gente. Geada é gelo, criação de gelo. 2 dias antes eu estava de bermuda, passando um calorão, derretendo com o ar-condicionado ligado no 17. Então aqui é loucura. Mas vamos pensar pro lado do frio, tá? Friozão, aquele frio de rachar. A pessoa sangrou, ela tá com sangramento lá na tíbia, lá na canela. O que eu posso pensar? Se eu pegar e expor essa vítima ali na cena, numa noite, numa madrugada aí de -1, 0 grau, como é aqui no Rio Grande do Sul, se eu expor essa vítima e ela já perdeu muito sangue, eu posso estar fazendo o quê? Tríade da morte. Eu posso levar ela para uma acidose metabólica, hipotermia e hipovolemia. E aí eu fecho aquele triângulozinho e deu ruim. Eu tenho que pensar na hipotermia, que é o que a gente está falando aqui, que a gente já falou em outras lives. Eu vejo que tem um sangramento, daqui a pouco eu boto um torniquete ali, até por cima da roupa. Faço o torniquete e aperto. Boto essa pessoa em cima da prancha e levo ela para dentro da ambulância. Lá na ambulância eu faço uma coisa mais minuciosa. Aí eu corto a roupa, ou eu tento tirar ela ligeiro da cena. Vamos imaginar um temporalzão. Chuvão, muito comum, cara, acontecer acidente na estrada em dia de chuva. Não é comum? Pode acontecer. Daqui a pouco tu tá numa situação que tá vindo tormenta, que tem vento. Isso é perigo para a equipe. Aí nós vamos entrar lá no conceito, Leonardo, do início de toda a história do atendimento do pré-hospitalar. Que o que é? Primeiro a minha segurança, segurança da equipe e a segurança da vítima. Se eu estou vendo que está vindo um temporal, se eu estou vendo que existe uma chance de uma chuva de granizo, para quem não sabe o que é granizo, é chuva de pedra de gelo. Aqui no Rio Grande do Sul acontece muito. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar essa pessoa ligeira da cena, botar lá em cima da prancha e vou para dentro da ambulância. Ali eu estou protegido. Vamos imaginar uma mulher aí, ou um homem que está ali, né, deitado no chão. Daqui a pouco, vamos pensar que essa pessoa é uma pessoa pública. Ele é um prefeito de uma cidade, ele é uma autoridade, ele é um artista, por que não? Daqui a pouco ele é um artista. Ele é um artista, por que não? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou deixar aquele cara exposto ali? Né? O que eu vou pegar? Eu vou pegar aquele cara e vou botar para dentro da ambulância para proteger a integridade física dele. Então eu tenho que pensar que dentro da ambulância existe essa questão? Sim, por que não? É também fazer lá a exposição. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Não pode usar manta aluminizada na hora. Pode também, mas é como o Leopoldo falou, dependendo da situação, você está vendo ali, tá uma chuva, tá caindo granizo, então a gente coloca dentro da viatura
e faz o procedimento. Mas se for, por exemplo, estiver ali expondo a vítima, tá à noite, um exemplo, tá um pouco frio, pelo menos aqui na minha cidade chega o quê? 16, 15 graus, tá frio. Pode fazer a exposição da perna lá, fratura de tíbia, de fíbula, e colocar a manta já para ir aquecendo a vítima. Também é uma opção, a manta ou aqueles forro, aqueles cobertor que tem dentro das viaturas. A pergunta foi de Anastácia. Limoeiro do Norte, Ceará, vizinha do nosso amigo Reinaldo, mora na mesma cidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu passei. Tem as respostas aqui já. Então deixa aí, deixa quieto. Vamos segurar mais um pouco. Daqui a pouco nós vamos dizer o que é. Pinto duro no trauma, nós já vamos explicar o que é. Senão, nem sei se não pega a TLS disso porque eu nunca li, mas vocês vão aprender hoje. Se o cara tiver, né? Eu não me engano, eu não me lembro. Eu li já, se foi no PHTLS ou se foi em alguma outra literatura. Nossa amiga Ellen aí entrou. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia. Outra coisa, futuramente nós temos com a nossa futura enfermeira aqui. Vamos aproveitar para falar um pouquinho aqui, né? Nós temos com a nossa futura enfermeira. Gente, para quem não sabe, para quem não trabalha em hospital, às vezes acontece isso. Nós homens, né, Leonardo? Nós homens, vamos passar por uma cirurgia e tem que fazer uma cirurgia de 4 a 5 horas, uma cirurgia longa. Tem que ser feito controle hídrico. Muito cuidado. O pessoal da emergência, que estuda emergência, que gosta de atendimento, fazer controle hídrico da pessoa, colocar sonda vesical, tá? Colocar sonda vesical é controle hídrico. É saber quanto que o organismo está jogando para fora e quanto o organismo está retendo. Isso na emergência é muito importante ter um enfermeiro lá, Jadian, ligado, que daqui a pouco chegou uma vítima de trauma, estabilizou ela, fez o XABCDE, fez tudo certinho. Essa vítima está estável, pensar numa sonda vesical. Porque aí daqui a pouco o médico vai dizer, eu fiz 4 litros de soro nesse cara em 2 horas, numa janela de 2, 3 horas. Tá, e quanto que ele expeliu para fora? Não sei. Como que tu não sabe? Tu tem que ter uma ideia de quanto tem no corpo para você fazer o balanço hídrico, tá? Isso é muito importante na emergência. Mas onde é que eu quero chegar nisso? Daqui a pouco o cara vai fazer uma cirurgia, Leonardo. E o cara chegou lá e tem uma enfermeira, né? Na estica. E o que ela vai dizer? Moço, eu vou ter que pegar no seu pênis para passar uma sonda. E esse cara, daqui a pouco, ele tá numa vergonha tão grande que o negócio dele se esconde atrás do escroto. De vergonha. Mas quando a enfermeira pega para passar a sonda, o negócio acorda. Só que não é porque o cara tá excitado. Não, é porque é um músculo que ele fica excitado. E daqui a pouco tem enfermeiras que pensam, esse cara tá querendo alguma coisa comigo. Não é, gente. É um músculo. Existem os sem vergonhas? Existem. Existe a questão que pode acontecer por o simples estímulo de tocar? Sim, pode acontecer. Eu já vi pessoas anestesiadas na anestesia geral, né? Ou não digo, não na anestesia geral. Ela já tá com pré-anestésico, melhor corrigindo, com pré-anestésico, que o cara tá meio bobão ali, meio fora já de casa, e ficar com o pênis ereto. Já vi na hora de passar a sonda. Então, fica ligado. Cíntia Tameline, olha ali, entrou a Cíntia. Cíntia, nós estamos com um debate aqui, rapidinho. Por que o pênis fica duro? Qual é a situação de trauma que fica com o pênis duro? Depois responde para nós lá nos comentários. Se tu quiser entrar ao vivo aqui, entra ao vivo para dizer para nós. Por que o homem fica com o pinto duro quando tem um trauma? Se a Cíntia quiser entrar, ela pode dar a resposta para nós. O que tu estava falando ali de botar a sonda, né? Eu não sabia, mas eu não lembro, né? Eu estava vendo algum vídeo, acho que foi até de um anestesiologista ali que eu me lembro. E eu fiz cesárea, né, para ter a minha pequena. E aí o que aconteceu? Eu ganhei ela às 11h39 da noite, uma sexta-feira. E tem casos que eles colocam uma sonda, né? A cesárea, tu não pode ir no banheiro fazer xixi, mas em mim não colocaram. Aí o que aconteceu? Eu tava de fralda, né? Colocaram uma fralda em mim. Só que aí tu fica naquela, não vou fazer xixi na fralda, né? Pelo amor de Deus. Aí eu me lembro que eu ganhei ela às 11h39 da noite. E eu só fui no banheiro no outro dia, quase 1h da tarde. Aí pensa, eu fiquei aguentando o xixi. É um desespero, né? Aí tu imagina pro homem que é bem mais complicado nessa situação. O órgão é exposto. Então, é óbvio que é alguma coisa. Gente, mas é uma situação complicada, tá? Mas aqui, por protocolo, aqui nas instituições que eu trabalho, cesariana é igual a sondagem. Cesariana é igual a sondagem.
cirurgia com mais de 3 horas, 4 horas, é igual a sondagem. Tanto para os anestesistas fazer o controle hídrico, como também por essa questão para não criar, né, o bexigoma, que chama ali, que às vezes o músculo por causa da anestesia ele fica fechado, a pessoa não consegue urinar e começa a ter dor. Tá? Mas, gente, depois que a gente falou isso, ainda nós vamos divulgar qual é a questão dessa pergunta, que depois nós vamos responder. Mas, assim, só para nós continuar falando da exposição, para não fugir do tema aqui. A gente tem que pensar que exposição é importante? É. A exposição é perigosa? É. Vamos imaginar assim, ó, uma sala de emergência, tá? Vamos imaginar, pessoal, vocês 30 que estão nos assistindo. Uma sala de emergência. Paciente, chegou ali o paciente crítico. Lá na rua ele perdeu muito sangue, ele está com um torniquete na perna e o cara está com características de choque hipovolêmico. Quais são essas características? Ele está lá com a pele pegajosa, ele está com a pele descorada, ele está hipocorado, a palavra certa, hipocorado. Então, o que vai acontecer? Aí eu chego lá, 30 graus, lá no Nordestão, lá do Leonan, chega lá na sala de emergência e bota o ar-condicionado no 17, porque está muito quente. E aí o que acontece? A sala gela. Esse cara perdeu muito sangue. Daqui a pouco ele faz uma acidose, tríade da morte. Sala fria, paciente que perdeu sangue, acidose metabólica é igual a PCR, no trauma está morto o paciente. Então, às vezes, isso até para dentro da ambulância. Quem falou agora, porque estava falando de ambulância, exposição dentro da ambulância. Muito cuidado. Daqui a pouco, dentro da ambulância, liga o ar-condicionado, o paciente é grave, de trauma, você liga o ar-condicionado, gela a ambulância, e isso pode estar sendo um agravo a mais. Então, muito cuidado na exposição. Vítima de queimado, gente. O que alguém colocou aqui? Priaprismo, indicação de trauma, hack medular. Daqui a ele tem que estar escrevendo. Não era para ter escrito, criatura. Era para botar lá na caixinha de pergunta. Tá, mas seguindo a minha linha de raciocínio, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o ambiente, para nós, não pode ser confortável. Ele tem que ser confortável para a vítima. Ele tem que ser adequado para a vítima. Vítima de queimadura. Você vai expor essa vítima? Vai. Aí vem uma questão assim, você expõe a vítima, pega soro fisiológico, começa a molhar toda a vítima. O que você faz? Você baixa demais a temperatura do corpo dessa vítima. Digamos que seja uma queimadura severa, que pegou uma área grande do corpo. Você começa a molhar essa vítima e daqui a pouco você não protege essa vítima, não aquece ela. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma hipotermia. Gente, outra coisa, choque hipovolêmico não é só de sangue. Isso a gente já falou lá na primeira live, Leonardo. Choque hipovolêmico não é só sangue. Pode ser de líquidos, como diarreia, como vômito excessivo, diurese excessiva. Isso também pode causar choque hipovolêmico. E uma pessoa queimada, ela fica toda inchada. E ali ela está perdendo líquidos dentro dos tecidos. E isso, junto com a temperatura baixa, isso junto com a questão da acidose do sangue, pode estar dando problema. E aí pode dar ruim. Gente, já que foi falado agora aqui, tá? Essa questão que a gente levou na brincadeira, já que a Ellen acabou com a nossa brincadeira aqui de intrometida, mas tudo bem, mas eu ter curto. E aí vem projeto nosso ainda esse ano, que ontem eu fiquei 2 horas com a Ellen no telefone trocando umas ideias muito loucas. Mas assim, gente, priaprismo, pênis ereto no trauma. Antes de você falar tudo, lesão hack medular. Tá? Peraí. Quantas pessoas responderam aí, Leonardo? Deixa eu falar aqui a resposta do povo. Várias. Deixa eu ir lendo aqui para o pessoal colocar. Priaprismo pode indicar uma lesão do sistema nervoso. Ereção pode ser sinal de trauma racomedular e pele com rubor. Trauma racomedular. Vítima teve lesão do sistema nervoso. Trauma racomedular. Deixa eu ver. Pronto, as que tinham aqui. Pessoal, parabéns aí que as respostas estavam corretas. Ela expôs a resposta correta também. Eu aproveitei essa brincadeira só para vocês terem uma ideia. Às vezes a gente pensa uma coisa e as coisas funcionam de outro jeito, tá? Então, assim, daqui a pouco o cara olha, o cara tá de pinto duro e o cara quebrou as pernas. Sim, ele tá de pinto duro porque ele quebrou a perna, uma lesão raquimedular. Entendeu? Então, isso são sacadas que a gente tem que ter na cabeça, tá? Como existe? Agora vocês querem ver o negócio ficar mais louco. O negócio pode ficar pior. O negócio pode ficar pior ainda. Existe um exame que é feito. Existe um exame que pode ser feito da questão de colocar o dedo no ânus para fazer avaliação. O
Que exame é esse para avaliar o quê? Se alguém achar a pergunta, responda a caixinha. Senão, no final da live, eu respondo. É a segunda pergunta da noite, para não deixar aí. Exame, teve que botar o dedo no ânus para fazer uma avaliação. Que avaliação é essa em vítima de trauma? O toque retal. Obrigado pela palavra. A palavra me fugiu. Toque retal. No exame, claro, vamos fazer isso lá dentro da... Aí, hoje nós se puxamos, né? Não temos nada. Hoje nós se puxamos com as perguntas. Ninguém manda dar ideia. Pode falar na caixinha aqui, na interrogação. Não bota a pergunta aqui, não. Bota na caixinha que depois a gente divulga todas, tá? O cara tem que botar o dedinho lá, fazer o toque retal, né? E aí, que exame é esse relacionado a quê? E vocês acham que isso é sacanagem? Não é, gente. Isso está na literatura. Daqui a pouco você vai chegar lá numa situação de trauma, o médico vai dizer, eu vou ter que fazer um toquezinho lá. Não é o médico querendo abusar você, tá? É um exame. Tanto mais uma sacada aí pro pessoal, tá, gente? A temperatura mais fidedigna, isso é questão de prova, de concurso. A temperatura mais fidedigna é a temperatura retal. Retal. Essa é a temperatura mais fidedigna, tá? Tanto é que às vezes chegam pessoas na emergência com síndrome de sepsia, inflamação, tem médico que se pede para ser feita a temperatura, para ser verificada a temperatura retal, para ver a questão da febre. Tem aqui só um complemento, mandar um abraço aí para Paulo, condutor lá da doutora Cíntia, é um excelente profissional aí também, sempre está contribuindo lá. Tem aqui só o reforço dele, outra situação para o priapismo, abstinência e dependência química, isso mesmo, uso de cocaína, medicação, pode ser injetável, câncer na região do pênis, tudo isso também pode causar. Aí, Juliana está perguntando aqui, quanto tempo dura a ereção? Isso vai depender da lesão, isso vai depender da gravidade da lesão. E dependendo da medicação, daqui a pouco o cara pode fazer até um relaxante muscular, ali é músculo, dependendo da situação pode relaxar. Tá, beleza. Gente, vamos continuar a falar mais um pouquinho, então, da exposição, para nós já ir para os finalmente, né? A gente vai estar pensando, gente, quando a gente fala em exposição, não é só cortar a roupa, não é só expor a vítima, não é. Existe todo um cenário por trás disso, desde a questão da segurança do paciente, integridade do paciente, dos valores daqueles bens para o paciente. Tudo isso é de se pensar na exposição. A exposição não é só chegar ali e cortar a roupa. Existe uma questão moral, existe uma questão de ética, existe uma questão de bom senso, existe uma questão de tratamento clínico. Tudo isso é importante. Tudo. Cara, às vezes eu acho que treinamento... Não é que eu queira dizer que nós somos melhores que alguém, não é que a gente queira dizer que aqui a gente está fazendo coisa diferente. Só que eu acho que às vezes isso que a gente está passando aqui, tem cursos que não são debatidos dessa forma. E a gente está trazendo esses assuntos dessa forma. Que o pessoal fala em exposição, é cortar, é expor, ferida. Não, existe muito mais coisa além de um simples E ali do livro. O D é muito mais além do que só a pupila, escala de Coma de Glasgow. Existe muita coisa. E a gente está tentando trazer isso para vocês. E só para aproveitar o gancho, isso é algo que a gente quer levar isso ao longo desse ano. Né? Eu vi que a Ellen estava aqui com nós, o Fernando estava aqui com nós, o Estevam, não sei se ainda estão aqui com nós. A gente está vindo com um negócio, gente, muito legal para daqui uns dias aí. Logo vocês vão ver novidades aí nossas, trabalhos nossos diferenciados que a gente quer estar fazendo, quer estar levando conteúdo de qualidade para vocês. Mais alguma colocação de vocês aí? Nossa enfermeira. Não tenho nada a colocar, não. Só dizer, agradecer a galera, a live está muito boa. Estou aprendendo bastante, porque esse tema, para mim, é um tema mais aprofundado, né? Mas eu estou gostando bastante, estou aprendendo bastante aqui. E o legal de colocar a cara a tapa aqui na internet, tu aprende mais ainda, né? Como diz aquele ditado, né? Tu aprende na dor, né? A gente aprende muito mais até errando, né? A gente fica às vezes com vergonha de, falei um negócio que não tinha nada a ver, mas aí aquele negócio que tu falou que nunca mais vai esquecer. Gente, eu digo assim, ó. O propósito que a gente está trazendo é justamente isso. Porque como o Leopoldo falou, às vezes a gente vai para cursos presenciais e você não vê tudo que a gente traz aqui de graça. Faz uma pergunta, vocês ganham quanto para fazer? Nada. A gente faz porque gosta.
Hoje eu estava até aqui, desde ontem que a gente estava conversando com o Leopoldo, tinha várias ideias. Então, assim, essa parceria que a gente está fazendo, o Leopoldo de toda semana está trazendo live. Para quem não tinha percebido antes, a gente estava na sequência. A gente começou sem dizer a ninguém o X, A, B, C, D e é terminando hoje. Então, a gente planejou fazer isso, a gente está com ideias junto com o pessoal aí, vocês vão ficar sabendo. São coisas que quem é da urgência e emergência, que gosta, que não tem condições de estar presencial em um curso, que às vezes você quer fazer um curso lá em outro estado com um instrutor lá topado, mas não tem condições de ir. Às vezes a gente está trazendo aqui com um pouco de conhecimento que a gente tem, baseado nos livros que a gente estuda, na vivência que a gente tem, essa questão que o Leopoldo falou de exposição. Quando eu trabalhava na ambulância, às vezes ajudava dentro do hospital, e as pacientes às vezes ficavam com vergonha, aquela senhorinha lá no Covid, que só ficava com aquela batinha lá, aí a gente chegava para pegar, não, aí se cobria toda, a gente ia, conversava, por quê? Porque a gente faz o que gosta, então essas coisas são normais pra gente. Às vezes tem coisas que a gente não sabe. A gente procurou, hoje eu mandei para a Jade na carreira que não tinha dado tempo eu fazer o mapa. Ela disse que ele escreveu o livro. Aí o pessoal vê, ó, acha que a gente chega aqui, ó, e faz tudo avulso, tudo na loucura. E não é. A gente estuda, a gente se prepara. Aí, um exemplo. O mapa mental que a gente aprendeu a fazer com a doutora Cíntia, que ajuda muito. Então, assim, a gente vem preparado. Pode ser que a gente não saiba de alguma coisa? Pode. Nós somos limitados. O Leopoldo é técnico, eu sou condutor, já não está fazendo enfermagem. Mas a gente tem o quê? Tem os bastidores aí, tem vocês que estão acompanhando a gente, que muita gente que acompanha aí é da área, contribui muito nas perguntas, nos comentários. Então, se a gente falar alguma coisa errada, eu tenho certeza que alguém que está aí vai chegar lá e vai dizer, ó, não foi assim que falou. Manda dicas pra gente. Essa semana eu recebi no direct sugestões de temas pra gente trazer aqui. Então, assim, é muito importante. Incentiva a gente. E quando a gente recebe no outro dia comentários de pessoas, ó, tá me ajudando, eu nunca estive aqui no curso. Então, motiva mais a gente a trazer conteúdo, a gente se capacitar mais para trazer para vocês. Rafael aí do Gemal. Só queria fazer um parênteses. Gente, queria só acrescentar uma coisa assim, ó, gente. A gente não está aqui para dizer que a gente é melhor que alguém. A gente não está aqui para dizer que a gente quer passar por cima de alguém. Não, a gente quer levar conteúdo para vocês. Nossa preocupação é essa. Pode ser que daqui a pouco algum de nós aqui, a Jade, o Leonan, ou os outros nossos colegas que às vezes estão aqui com nós, falem alguma coisa errada, podem falar. Mas só que nós estamos dando a cara a tapa. E quem nos critica? Será que está fazendo alguma coisa por alguém? Nós temos aqui, hoje, 9h30 da noite, 1h30, tentando levar o nosso conhecimento inteiramente de graça. Explicando coisas para vocês que muitas vezes eu não aprendi em curso. Eu aprendi olhando, lendo, buscando conhecimento para mim. E eu acho que isso não tem preço quando a gente aprende. O que a Jadina falou agora, eu estou aprendendo. Nós demos dando a cara a tapa? Não. Nós podemos falar bobagem? Nós já falamos que um pinto fica duro porque o cara teve uma lesão de medula. Quando é que você aprendeu isso em algum curso? Você já aprendeu? Bota aqui, eu aprendi isso no curso. Eu garanto que muita gente que respondeu, botou agora no Google para ver o que era. Pré-prisma. O cara ficou com o pinto duro porque tem uma lesão raquimedular. E lesão raquimedular, ela é extremamente perigosa, a pessoa pode ficar pro resto da vida sem os movimentos. E você tem que ter o cuidado. Que nem a questão, o cara não mexe as pernas, ele tá com o pênis ereto, muito cuidado, vai ter que estabilizar a cervical dele, vai ter que colocar ele de ladinho, prancha, 90 graus, tudo bonitinho, daqui a pouco uma cinta pélvica, porque ele pode ter lesionado região mais baixa ali da L1, L2, L3, L4, L5, né, as lombares. Tudo isso é importante, a gente leva com a brincadeira. A mesma coisa da questão que eu fiz agora, que é a pergunta, né, de um toque retal, né, colocar o dedinho lá no orifício. Tivemos resposta aí, Leonan? Então, canta a resposta para nós. O que o pessoal falou que quando bota o dedo na porta do fundo acontece? O que está procurando? Foi uma pergunta se seria para detectar a superbactéria KPC. Nosso amigo Fernando aqui, que é fera, de vez em quando ele está respondendo aqui, eu estou aprendendo com ele. Se a luva sair suja de sangue, é sinal de sangramento, hemorragia. Só que vai avaliar a hemorragia. Só foram essas duas aqui. Gente, olha só. O que causa essa lesão, tá? Isso aí, daqui a pouco, a pessoa pode ter tido uma lesão muito severa. Uma pancada muito forte. Imagina uma pessoa, vamos pensar um trabalhador, obra, técnico de segurança do trabalho, Leopoldo, viu o cara sentado em cima do andaime,
e esse cara escorregou e caiu de bunda no chão. Caiu seco no chão. O que a gente tem? A parte do intestino, do reto, intestino delgado, intestino grosso, ele é muito vascularizado. Ele é muito vascularizado. Ele tem muito sangue ali, porque é muito tecido mole. Tá? Muitas pessoas falam, muitos especialistas dizem que o intestino é o segundo cérebro humano, porque ele tem quase vida própria. Tá? Você pode fazer um monte de coisa, mas uma coisa que você não segura é uma caganeira, porque o intestino, quando ele resolve dizer, vou jogar para fora, eu duvido que alguém segure. É mulher brava e caganeira, não tem quem segure. Então o intestino ele tem vida própria. Tá? Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo já tiveram a oportunidade de ver uma colonoscopia. Você sabe, Leonardo, sabe o que é uma colonoscopia? Não sei se tu sabe, tu não é de dentro do hospital, mas não sei se tu sabe o que é uma colonoscopia. A Jade não sabe o que é. A bolsinha que a gente coloca. Colonoscopia. A colonoscopia é uma endoscopia pela porta do fundo. Colonoscopia, entra uma câmera no seu reto e ele faz todo o caminho. Ele vem lá de baixo, ele faz toda a volta até chegar no ilho, até chegar lá na divisão entre intestino delgado e intestino grosso. É uma manga que entra pela porta do fundo, tá? Numa tarde, eu cheguei a acompanhar mais de 10. Deu a auxiliar os médicos ali a fazer esse exame. E quando a gente entra com aquela câmera pelo reto, a gente vê a quantidade de vascularização, de veias e artérias e vasos que tem ali dentro. Então, isso se tiver um trauma de pelve, um trauma severo, de impacto, a pessoa pode estar com sangramento ali dentro. E o músculo, esfíncter, não vai ser a palavra, esfíncter, né? O músculozinho que segura ali para a pessoa segurar o cocô dentro do ânus, ele pode ficar travado, mas no momento que a pessoa faz o exame dessa suspeita, eu acho que foi o Fernando que falou, né? Vem cheio de sangue na luva. Atenção, muito cuidado. Essa vítima ela pode estar com um sangramento interno muito severo. E a gente sabe que um sangramento na região do abdômen, ele suporta até 4 litros de sangue para mais, para uma perca maciça de sangue, até a morte. Então, muito cuidado com isso. Mais uma sacada que nós estamos deixando aí para vocês, que às vezes nem em curso vocês aprendem isso. Mais alguma coisa, povo? Aqui, ó. Rafael colocou aqui. Cara, eu tô com 12 horas de trabalho hoje, mais 2 horas de live, eu nem consigo nem mais falar as palavras direito. Mas... alguém colocou a questão assim, ó. Alguém colocou uma questão assim de não tirar a roupa, né? De retirar a roupa ser uma questão que a pessoa pode se recusar, né? Agora vamos imaginar assim. Vamos imaginar, o Brasil, nosso país, Brasil, ele é um país, né? Que ele tem diversas etnias. E vamos dizer que você vai atender numa situação de uma mulher que ela é muçulmana. E ela tá com toda aquela... agora esqueci o nome. Burca, acho que é isso, né? Burca. Imagina um socorrista ter que atender uma mulher e pedir para ver o rosto dela. Daqui a pouco isso pode ser uma coisa contra os princípios religiosos e morais daquela pessoa. Como que você vai despedir essa pessoa? Se o marido dela ou ela dizer que não quer... isso é um direito dela. É a mesma coisa que a gente tem hoje, a questão do testemunho de Jeová, que ele não aceita a transfusão de sangue. Exatamente. Isso é uma questão ética lá, de repente, da religião muçulmana. Que as mulheres muçulmanas, elas usam com aquela burca, tudo. Tu vai chegar e vai torar a burca da mulher? Daqui a pouco tu pode ser processado com todo o direito, e daqui a pouco você pode ser penalizado por isso. É uma questão que você está acabando com a ética, com a moral da pessoa. Aí vem o que nós falamos lá no início, bom senso. Então, existe muita coisa que a gente tem que pensar, né? Antes da gente sair estourando a tesoura. É aquilo que eu falei para vocês. Existe a questão do bom senso e a questão da ética. E tentar anivelar, tentar equilibrar esses dois aí. Isso aí. Alguma coisa mais rápida? Tranquilo. Juliana, outra pergunta. Pode fazer, Juliana. Vou perguntar aqui. Cara, os comentários estão passando muito rápido. Eu não consigo acompanhar os comentários. Às vezes eu pego alguma coisa rápida aqui. O Fernando perguntou se ela estiver consciente. Perguntou se ela assina o termo de recusa. Sim. Tem que assinar para a equipe estar respaldada, porque ela não quis o atendimento. Esse, como o Leopoldo falou, ela não quis. Aí a equipe vai embora, não assinou nada. Aí ela chega depois no hospital ou alguém socorre
e ela vai a óbito, vamos dizer, não, aquela equipe não quis atender, vai ficar a palavra da equipe contra a palavra dos parentes dela. Então, se ela não quer atendimento, até se você chegar em um paciente lá que estiver na rua, está com sangramento lá, eu não quero ser atendido pela equipe. Assina aqui, assina e pronto, está resguardado. Passa para a central de regulação, o paciente se recusou e dá retorno básico. Era. Tá, mas aí, vamos pensar assim, gente, só para vocês falarem, tá? Daqui a pouco essa pessoa, certo? Essa pessoa, ela não está consciente, ela está inconsciente. O que você vai fazer? Vai torar, vai cortar. Não tem ninguém por ela naquele momento que vai dizer que não. O que você vai atender? Os princípios éticos e morais da situação que você está vivendo naquele momento. Se não tem ninguém por ela, você vai fazer a força, vai fazer a exposição sim. Eu faria. Isso aí, sim, também. Ó, só para alguma coisa já dá para falar, não? Tudo tranquilo. Ela tá sorrindo hoje. Então vamos aqui fechar. Por exemplo, só para reforçar aqui, quinta-feira também vai ter uma live que eu vou fazer de explicação veicular, retirada veicular e restrição do movimento da coluna, com Duda Choto, lá do Rio Grande do Norte, e meu amigo que entrou agora há pouco tempo, Rafael do Gemal, do Rio Grande do Sul. Só para reforçar. E o que eu tinha falado no começo da live, que é a novidade para quem mora aqui na cidade, aqui na região, é que um amigo meu trabalhou comigo no SAMU, ele é instrutor de atendimento hospitalar, e ele montou um curso e a gente vai dar início à divulgação agora. Então, por exemplo, eu vou deixar o link lá da página dele, para o pessoal começar a seguir. Vai ter um sorteio de uma bolsa para quem mora aqui na região, quem vai ter lá as regras. Então, para participar, um curso de APH de 80 horas. E vai ser um curso muito bom, ele está montando uma estrutura boa. Ele fez uma parceria com a escola e uma clínica de fisioterapia para usar o espaço lá da piscina, o espaço, então vai estar tudo acomodado. Então, seguem lá a página dele. Vou estar colocando lá no meu perfil também. Vai ter direito a uma bolsa, um curso de APH 80 horas. Quem for daqui, da região, aproveita porque vai ser muito bom. Trabalhou 9 anos com o curso da Clínica Hospitalar, socorrista do SAMU, então eu vou estar ajudando ele também, e tem outro condutor do SAMU também que vai estar ajudando. Então, pessoal, aí aproveitem, vai ter o sorteio. E a outra é como o Leopoldo falou antes, aguardem que futuramente, acho que na próxima semana a gente já deve estar trazendo alguma novidade para vocês. Vai ser uma coisa muito boa para quem está acompanhando a gente, que é online. Futuramente a gente vai estar trazendo novidades. Então, são alguns loucos de urgência e emergência que se conversaram ontem, passou horas e horas ontem batendo papo, e a gente está organizando aqui para vocês, vai ser muita coisa boa. Então, antes de passar a palavra para vocês, queria agradecer a todos. Obrigado aí por ter ficado com a gente mais de 1h30, escutando aqui o que a gente teve de passar. Sugestões de lives, deixe no direct da gente, a gente traz para vocês, organiza e traz. Passa aí a palavra para Jade, fala aí, eu fico por último. Eu quero mais uma vez agradecer, né, pelo convite, estar participando aqui com vocês, é sempre muito bom, muito gratificante, né, e a gente está sempre aprendendo, né, como eu falei, quando a gente coloca a cara a tapa, a gente aprende muito mais. Então, sempre que vocês quiserem me chamar, podem me chamar, estou aberta sempre a aprender cada vez mais, para poder ajudar também cada vez mais, né. Não sei se vocês já ficaram sabendo o que aconteceu de eu fazer aquele videozinho lá do convulsão febril, né? E acabou que umas 2 semanas após eu ter editado aquele vídeo lá, e postado aquele vídeo, uma prima minha, que tem uma filhinha da idade da minha, estava com febre, né? Veio da creche com febre, e ela teve um quadro de convulsão febril. E aí a minha prima mandou mensagem dizendo que ficou com aquilo na cabeça, né, desse vídeo, conseguiu auxiliar o esposo dela, né, que no caso o esposo dela que atendeu a pequena, e ela foi só falando para ele o que ele tinha que fazer. Então, é como eu digo, a gente bota a cara a tapa aqui, a gente aprende e tenta cada vez mais levar informação para outras pessoas, né? O meu foco, por enquanto, é as mães, né? Porque no meu caso, como eu sou mãe, eu sei dos perrengues que a gente passa de vez em quando. Então, eu sei que foi muito importante assim para ela e com certeza vai ajudar muitas outras pessoas também.
E é isso, a gente fica bem feliz, né, quando acontece uma situação dessa, né, de a gente poder ajudar, né. Isso aí, E a Jade tem o parabéns. canal no YouTube. Qual que é o teu canal no YouTube pro pessoal que tá te seguindo aí? Qual que é? Eu tenho, na verdade, eu tenho 2 canais, né, mas o que eu uso mais para postar coisa é o Supermãe com Amor. É o nome do meu canal lá. Ele tá um pouquinho parado, mas em breve também vai ter umas novidades aí. Como agora eu estou começando a estudar mais, ficar mais dentro dos assuntos, eu vou juntar o útil ao agradável, né? A questão da maternidade com a questão de primeiros socorros. E eu acho que vai ser muito bacana. Gente, mais uma vez eu só digo assim, eu só tenho a agradecer. 20 pessoas, 15 para as 10 da noite, tem muita live boa rodando aí, e nós temos aqui, batemos quase 30 pessoas, Leona. E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas como nós, que querem aprender, que têm sede de aprender. Fico muito feliz de ter parceiros como vocês, como a Jadina, como o Leonan, como a Cíntia Tamelini, a Cibele que está aqui. Eu e a Cibele, gente, a gente está preparando um e-book. Logo, logo eu vou trazer essas novidades para vocês. Um e-book com vídeo aula. Vai ser um e-book com vídeo aulas. Aguardem. Logo, logo, eu e a Cibele nós vamos estar vindo com esse e-book. Esse e-book está assim, ó. Está quase. Tá quase. Ele tá no forno, quase saindo, tá? Logo, logo vem um e-book muito legal aí. Eu já disse que eu quero meu autografado. Ele vai vir um e-book muito bacana, meu e da Cibele. Outra coisa, gente. Gente, tudo isso que a gente falou dentro da live, tudo aqui, isso aqui, tem tudo gravado no Leonan, na conta do Leonan, na minha conta, na conta do Leonan. Alguns links tem no da Jadina. E eu digo para vocês, o meu YouTube, o meu canal no YouTube tá de cara nova. Esse final de semana eu remodelei todo ele. A partir de agora é fácil. Se você ainda não me segue lá no Instagram, no YouTube, desculpa. Se você ainda não é inscrito no YouTube, vai lá depois da live e se inscreve. Enfermagem na emergência. Enfermagem na emergência. Tem o link do meu canal no YouTube aqui no perfil do Instagram. Clicou ali na bio, pá, cai direto lá no YouTube. Tudo isso que foi falado dentro da live tem lá e muito mais coisa tem lá. Muita coisa tem lá. Tem bastante coisa lá. Outra coisa. Então, se depois terminar a live, vai lá e acompanha e vai ter muito vídeo. Hoje tem mais de 80 vídeos lá, bem bacanas e bem legais. Outra coisa, a gente quer crescer o nosso YouTube. Eu, o Leonan também está com um canal no YouTube. Fala o nome do canal, Leonan, que eu nunca lembro. Aprendendo Primeiro Socorro. Gente, a gente quer alcançar um número maior de pessoas. Só que para a gente alcançar esse número maior de pessoas, a gente quer ir para uma plataforma que é o YouTube. Muita gente ainda não tem o Instagram. E uma forma da gente levar conteúdos para vocês, até usando o Google Docs, que aí é link direto de dentro do YouTube, a gente consegue mandar mais coisa para vocês. Então, é uma opção que vocês têm lá de estar compartilhando também. Tem o Instagram e tem o YouTube. Se vocês puderem nos ajudar, a gente precisa passar de 500 inscritos no YouTube para poder começar a fazer live lá dentro. Com menos de 500 inscritos, eu não consigo fazer live lá dentro. E aí, a gente conta com o apoio de vocês para a gente estar levando mais conteúdos para lá. De minha parte, meu muito obrigado. E bora que nós temos mais live daqui uns dias, né, Leon? Vamos embora. Vai ter muita coisa boa aí. Só obrigado. A live vai ficar salva aí. E a gente tá colocando os links. E o da promoção, quem quiser, é só acompanhar lá. Conduz Treinamentos APH. Tira a foto aí, marca a gente. Tira aquela fotinho, marca nós lá que depois nós remarcamos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Valeu.